Fala, empreendedor, empreendedora, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa qual que é o horário, né? É isso aí. Essa mesa, muito conteúdo para você, conhecimento, relacionamento de propósito, né, João? Obrigado pela sua audiência desde já, cara. Estamos começando mais um Empreender Cast aqui no canal do Empreender e desde já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Com certeza, muita história boa aqui no nosso canal. A gente completando Verdade. aí quase 250 episódios, com certeza bastante coisa para aprender. Lembrando sempre que no empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @jptaumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E hoje a gente vai falar de saúde, Filipão. Exato. Como é que tá a saúde aí? Cara, estamos... Tá Pro empreendedor é difícil, mas o empreendedor tem uma mentalidade já bem preparada, né? Alguns buscam, mas o empreendedor, no geral, o empreendedor deveria cuidar da saúde, né, cara? É verdade. Mas ele dá, às vezes, preferência para outras coisas. Inclusive, quero registrar que a convidada de hoje, ela é membro do nosso clube de negócios, né? Uma pessoa que é referência aqui na região também, nessa área. Então, muito obrigado, Joana Tomil, por estar conosco aqui no Empreender Cast. Ela que é da Centrofísio Valora, que, né, principalmente a Centrofísio já tem quase 50 anos de atuação no mercado local de fisioterapia e que tem tudo a ver com saúde, né, Joana? Então, obrigado por estar conversando com a gente, cara. Bem-vindo. Eu que agradeço, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sempre falo que eu fiz uma transição de carreira, então, quem sabe o meu sobrenome Tomil vem lá do material de construção, né? Uma empresa que tem mais de 60 anos. Eu sou a única filha e ia muito bem na empresa. Eu amava o que eu fazia, mas eu tinha um problema com o meu corpo, né? Eu tinha 118 quilos e nada conseguia resolver. Cheguei a fazer bariátrica, voltar a engordar e tinha outros problemas relacionados a isso. Então, chegou ali com 35 anos, eu disse, eu preciso me estudar, eu vim com defeito de fábrica, ninguém resolve, o meio precisa me ajudar. E aí eu fiz uma transição, né, de carreira e consegui resolver, e hoje eu ajudo tantas pessoas. E eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação à saúde, eu gosto disso, porque fiz contabilidade, fiz administração, empreendi, lidero, e venho com essa pegada de saúde, liderança, performance, em todos os sentidos, né? Como ser uma boa mãe, como empreender o nosso corpo, né? Perguntou ali, como é que está o seu corpo? Todos vocês que estão nos assistindo hoje são empreendedores, todos, porque a gente empreende o nosso corpo. Você faz a gestão dele todos os dias. E aí é que está o gap, onde as pessoas estão se perdendo, né? Porque um lado está ganhando mais do que o outro normalmente, né? Então a gente ajuda muito nessa área, para não chegar a precisar fazer reabilitação, fisioterapia, que a gente já está lá num outro estágio, né? Onde alguma coisa... Que aí é tratar, né? Exato. E, então, quando eu entrei para a área da saúde, aquela coisa preditiva, né? Aquela coisa de precaução. Exato. Né? Eu trabalho aqui antes, para que não ocorra, sabe? Porque... quando eu fui para a área da saúde, algumas coisas me impactaram muito, porque eu não nasci ali. Então, o meu olhar, ele é diferente. E eu vi pessoas que eu até conhecia, que já era do meu ramo, meus clientes no material de construção, lá na fisioterapia, com dinheiro e tempo para viajar o mundo, mas o corpo não chegava no banheiro, entende? Então, eu pensei assim, nossa, aqui eu faço a diferença, mas muitas vezes já não dá mais tempo. Como que eu vou fazer para estar antes disso? Para as pessoas não chegarem nessa situação. E é onde hoje eu me dedico tanto, assim, com rádio, com TV, com podcast, eventos, treinamentos, me envolvo muito em empresas, treino os líderes, enfim, é onde eu me sinto muito bem, porque eu estou antes de acontecer esses problemas todos, onde não tem mais tanta solução, sabe? Que a saúde está relacionada à forma que a gente trata, né, as partes, né, da nossa vida, né, principalmente a questão de saúde, né. É aquele negócio que eu falei, o empreendedor, ele tá no dia a dia, mas ele tem uma mentalidade para poder cuidar da saúde, né? É que o foco dele está em outro lugar. Precisa de alguém que oriente, mas o foco às vezes não está só na saúde, né? E nós não sabemos o time, porque assim, ó, quando a pessoa vai empreender, ela vai começar um negócio novo, a gente sabe que tem que ter um esforço extraordinário ali, né? Ele vai abdicar um pouco de família. Vai haver um desequilíbrio momentâneo para atingir um resultado. Mas essa equalização a gente se perde, porque agora é para isso, depois é para mais uma empresa, ou é mais um setor, ou é uma crise, e isso vai sendo bom e vai viciando, porque você está performando, você está, né, o desafio, a adrenalina do empreender, e isso vicia, a adrenalina vicia. E você não tem o time, você não equaliza, você não aprende a lidar com isso. Então, se não vira alguém, porque o que acontece, nós somos adultos, a gente cria a regra e quebra ela, entende? Justo. Não tem ninguém ali. Se não tiver alguém tão forte quanto você, quando você tem problemas financeiros na sua empresa, uma consultoria, você vai contratar pessoas, você tem que respeitá-los, de certa forma, né? Precisa de alguém para fazer isso com o nosso corpo.
Com certeza. Então, e os empreendedores, eles não percebem, não só os empreendedores, gente, todas as áreas, né? Mas assim, só dando exemplo, ele não percebe que ele está acordando todos os dias cansado, porque ele está dormindo mais tarde ou dormindo mal. A criatividade dele cai muito, né? A produtividade, a conexão, ele normalmente vincula isso à idade. Sim. Normalmente ele vincula porque eu estou mais velho, eu estou envelhecendo, já não sou mais o mesmo. Ou não adianta mais A agora. minha né? memória, mas é por causa da. Não, gente, não é idade. É como você está cuidando de você. Uhum. Entende? Imagina com uma noite mal dormida, e Uhum. esse é um cenário bem comum, né, nas nossas vidas. Baixa a tua produtividade em 4 a 6 horas em um dia. Como é um colaborador seu, um líder seu, ou nós mesmos, 4 a 6 horas com menos produtividade. Uma máquina trabalhando em meia E essa fase. conta a gente não faz, né? Não, Essa conta a gente não faz. é a idade. Tudo é a idade. A mulher, então, aí vem mais um detalhe: menopausa. Então, a menopausa, pronto, agora é ladeira abaixo. E não é. É mais uma fase da vida É apenas. só uma questão de ajustar. Exato. Se você, como um carro, ele tem um cuidado quando ele é novo, ele tem que ter outros cuidados quando ele já tem um uso maior. Justo. E aí, se você fizer essas manutenções, você vai ter a mesma performance. Só que a gente protela, né? Joga pra frente. A não gente entende. finge A que gente não culpa existe, alguém. né? Exato, exato. E geralmente, sabe quem é esse alguém? Falta de tempo. Esse é alguém. E é uma desculpa que a gente usa, que eu falo que ela é muito injusta. Porque eu jamais vou poder chegar para você e mostrar diferente, porque ela não tem dinheiro, a gente pode, Joana, é falta de dinheiro. Não, então vamos fazer assim, assim, aí eu consigo, até lidar com uma certa intimidade, eu consigo te mostrar que de repente não é bem isso. Uhum. Agora, a falta de tempo, você vai usar a vida inteira para tudo, para não ser um bom pai, para não ser um bom empreendedor, para não Justo. cuidar de você. Todas as suas áreas estão contempladas com essa desculpa e não tem argumentos para ela. Uhum. Então, a gente precisa entender que não é prioridade, é aquilo que você quer naquele momento, né? E o que é importante, e gente, o que eu mais quero trazer aqui hoje, é desafiador, principalmente para quem empreende, para a mãe, quando tem alguns filhos e ainda empreende, as mulheres estão em várias áreas, eu ajudo muitas mulheres que, assim como eu, já passaram por isso ou ainda passam, precisa de ajuda. É o tipo de coisa que eu vou dizer que sozinho não dá, sabe? Tem Não que ter dá. alguém do Precisa de lado. um acompanhamento, né? Uma orientação. Isso. E quando a gente fala de emagrecimento, por exemplo, tu imagina o seguinte, uma empresa não está legal, ou a sua vida pessoal não está legal. Você vai lá e pega um financiamento porque precisa de dinheiro. Mas você sabe que aquele financiamento já vai embora, já vai precisar de outro. Porque precisa a pessoa entender o que está acontecendo, ela precisa ter uma educação financeira sobre aquilo, ela precisa aprender a lidar com o dinheiro. Porque o financiamento só vai tapar buraco. Exatamente é quando a gente faz uma bariátrica, uma redução do estômago, toma, no caso, remédio, balão, entre outras coisas que a gente faz que aquilo faz por nós, não é nós que estamos fazendo o processo. Uhum. Entende? Eu falo que você está sendo Por emagrecido. isso que acaba voltando, né? Exato. Ao que era antes. Então, porque está tapando o buraco. Então, precisa pagar uma conta, tem que pagar um preço, vamos dizer, sobre. Quando a gente tem tecnologia, tem ali pessoas boas que já entenderam qual é o caminho inteligente, não é o caminho, não é o atalho, é inteligente, isso fica mais rápido, mais fácil, e você consegue ter um outro pensamento. O que a gente faz com as pessoas na área da saúde hoje, o trabalho que eu realizo, é como se a gente trocasse os óculos, sabe? A pessoa enxerga a vida um pouquinho diferente. Uhum. Sim. E aí ela começa a entender que a exceção vira exceção novamente e não mais regra. E aí, gente, ganha o jogo em todas as áreas. E o detalhe mais importante, a pessoa, ela leva muitos anos, muito tempo para entender que ela perdeu tudo aquilo. Mas em 30, 60 dias de tratamento, ela adquire muitas coisas que ela não tinha nem percebido que ela não tinha mais. É rápido a recuperação, sabe? Uhum. E quando você vai perdendo, é lentinho, assim, então não percebe. Não percebe, não tem Tu vai mais se a mesma enganando, vai memória. se enganando. Exato. E nós somos, o empreendedor, ele é bom de improviso. E isso para nós é um problema. Porque a gente cria umas desculpas muito boas. Uhum. A gente improvisa a nossa vida. A gente não improvisa. se percebe mais gordo no espelho, a gente vai fingindo que não tá. A gente Ah, improvisa. Vai priorizando outras coisas. A gente né? improvisa umas alimentações, a gente improvisa várias coisas. Amendoim. Amendoim, no Pode caso, né? falar? Não sabia que podia. Sobre Felipe olhou isso. pra... Esse o é o- almoço, cara, o amendoim Aham. aqui. Essa é a vida real do Exato, empreendedor, né? exato. Não é sempre, mas Ô, deixa a quando gente... possível, né? Deixa a gente chegar... Pode falar, termina. Quando possível, o cara dá uma escapada, mas não É. deveria ser isso, ter uma rotina errada, né? Mas aí Que é o tá. que normalmente Eu acontece. ensino para as pessoas porque eu sou essa. Eu sou essa pessoa, Não, entende? eu sou assim, às fala, vezes. fala do E- que tu vive. Exato. Então eu ensino para essa pessoa o que ela vai fazer numa hora dessa. Ou o que ela vai fazer para que isso não aconteça. Normalmente é onde a gente entra.
né? Sim. E quando as pessoas falam assim, Jô, a gente conhece muito pelo programa de emagrecimento porque é a minha história, né? E meu problema não era nunca emagrecer. Eu sempre emagreci. Meu problema é que eu sempre voltava a engordar. Uhum. Entende? As pessoas focam em emagrecer. São 2 caminhos. A gente tem 2 desafios. Emagrecer E manter. e manter. E esse aqui, ó, ele é bem maior. Sabe? Antes de tu falar sobre isso, deixa eu agradecer rapidinho os patrocinadores. Vamos Só lá. pra gente... Tem que pagar os boletos, né? Claro, Deixa eu te faz agradecer quem parte. ajuda. Arte Pro Comunicação Visual, você já conhece, não custa lembrar. A Arte Pro é especializada aí em colocar o seu produto em evidência no setor do varejo. Tudo que você imaginar relacionado a PDVs, né? A expositores, enfim, relacionado a esse mundo varejista, né? Você que tem o seu comércio, quiser fazer uma ação de vitrine, uma ação de exposição, comprar um expositor diferente, ou você que tem indústria, né, e quer privilegiar o seu distribuidor, o seu lojista com materiais de PDV, você pode contar com a Arte Pro, né, Filipão? Isso aí, João. Além disso, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopante de frota, tudo que você precisar de comunicação visual para o seu negócio, você encontra aqui na BR-470 em Blumenau. E se quiser visitar a fábrica, pode visitar também o estúdio do Empreenda SCCast. Obrigado, Arte Pro, por ser essa nossa parceira. Boa, além da Arte Pro, cara, Sicredi. A Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional, João. E com mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta do Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Obrigado, Sicredi, pelo apoio e pelo patrocínio. Fernando Construções, galera. Sua casa de alto padrão, ela pode existir através da Fernando Construções. A maneira mais barata de ter um imóvel hoje é construindo ele. E a construção não precisa ter dor de cabeça, porque do terreno a chave na mão, a Fernando Construções é a melhor solução. São mais de 330 projetos entregues no Vale Europeu. O Fernando é grande parceiro nosso, é membro do clube. O Felipe está construindo com ele, tem um feedback diário de obra, né, Filipão? Tive uma reunião semana passada. Tava rodando direitinho. Só avisam, ó. Vai Tô sabendo ser já assim, da assim, previsão assim. de mudança. Previsão. Passarinho contou pro meu passarinho lá em casa. Então. Aí a gente ficou sabendo que já tem inauguração prevista, já tô só esperando a festa de inauguração da casa. Não, brincadeiras à parte, né? Vai ter, tá vai tendo, ter, João. Vai ter. eu sei que vai ter. Tem que ter. Já tem que me convidar também. Né? Pô, a galera do clube aí fica ligado. Construa sua casa com o Fernando Constante, é grande amigo nosso. Boa. Ponsone, espaços que conectam. A Ponsone tá no mercado há 34 anos, João. Essa semana eu recebi uma fotinho dele, que ele usou inteligência artificial. Agora a gente acabou de ter o evento, né, João? Então, muita gente aprendendo aí. Ele mandou uma fotinha que fez na inteligência artificial aí, num dia que a gente estava numa reunião, mostrei para ele, que a gente usa aqui já para criar. E ele montou um ambiente lá na Ponsone e recentemente eles fizeram todo o ambiente com a base desenvolvida no ChatGPT, muito legal. A Ponsone, cara, é uma loja fantástica. Então, se você procura aí melhorar seu ambiente, cadeiras, mesas, móveis modulares, vai lá na Ponsone, que eles sempre estão antenados e justamente agora estão com o seu showroom novo, gerado por inteligência artificial. Tá lá, prontinho, para você ir lá e conhecer a loja dele. Fantástico, obrigado, Ponsone. Ponsone é um parceirão do podcast aí. E eu quero agradecer mais uma vez. Tamo Fechou. junto. Empresário, seguinte, cara. A tua jornada, ela não precisa ser solitária. A jornada do empreendedor não precisa ser solitária. Você pode se conectar ao movimento do Empreenda SC e com certeza isso vai agregar muito no teu conhecimento e no teu relacionamento. E é para isso que existe a Escala Imersão de Negócios. Escala Imersão de Negócios é o nosso produto com um ano calendário, onde a gente oferece uma formação baseada em 7 pilares, com 2 dias imersos com 7 especialistas, justamente para trazer esse conhecimento e para transformar a sua atividade empreendedora. Se você está indo bem, está ganhando dinheiro, está organizado, você vem pelo relacionamento e por, obviamente, aprender mais e poder aplicar no seu negócio. Se você está meio travado, está meio preso, não sabe o que fazer, lá você vai aprender e ter acesso a conteúdo de qualidade justamente para transformar a tua realidade empreendedora e gerar aquilo que a gente chama de intencionalidade, que é ter um planejamento claro de onde você quer chegar. Então a gente passa por vários pilares, sendo cultura, liderança, planejamento estratégico, contratação, retenção de talentos, marketing, vendas e inteligência artificial aplicada na Escala Imersão de Negócios, 2 dias. Para saber mais, entre em contato com o nosso time. A nossa assistente virtual vai lhe atender e lhe passar as próximas datas. Isso aí, João. Só para complementar, a gente escolheu esses temas que são as maiores dores do empresário, né, João? Exatamente. Cada tema tem um especialista, então não perde tempo não, procura a gente. Você vai evoluir, tá bom? E além disso, João, os apoiadores? Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas zonas da PAN. Conecte assessoria imobiliária, sua imobiliária para Blumenau e região litoral de Santa Catarina. E restaurante Dona Ana do Barney para o Mundo. Almocei lá, inclusive, hoje. Maravilha. Beijo pra Beto. Tava uma delícia o entrecote e a maminha, viu, Beto? Sempre tá, Top. todo dia.
e o melhor ambiente para networking empresarial na hora do almoço. Esses são nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E a gente está com a Joana Tomil, ela que por muitos anos trabalhou na Tomil, né? Mas hoje ela é proprietária da Centro Físio Valora, que é uma clínica de fisioterapia que agrega uma série de outras questões de saúde que envolve emagrecimento e tudo mais. E eu fiz o registro da Tomil, viu, Joana? Porque nós somos clientes da Tomil muitos anos, né? Muitos anos. Inclusive o cemitério crematório São José do meu pai, porra, compramos tinta lá, assim, ó. Foi lá muitas vezes. Muitas vezes, Então, e era um comércio muito tradicional, né? Hoje não tem mais, tem um... Na verdade tem, porque quando o meu avô faleceu, né, que é uma empresa familiar, os setores eles foram separados, né? Então, minha mãe ficou com a parte de tintas, o meu tio ficou com a parte de material de construção, luminárias, elétrico, enfim. Acho que luminárias tem lá ainda. Isso, então o que acontece? Quando a gente adquiriu a clínica, eu fiz a transição, eu saí da empresa, minha mãe ficou lá durante uns 4, 5 anos ainda, e nós duas em locais diferentes. E aí chegou um momento que ela falou assim, ok, Joana, você é minha única filha, e eu quero saber se você tem intenção de voltar para a empresa, o que tu estás achando? Eu disse, não, eu não volto mais. E ela disse, bom, então para mim não faz sentido, eu já estou aqui minha vida inteira, E eu disse, tá, então vamos vender, arrendar, o quê? Não, eu vou fechar. Eu disse, não, Como assim, vamos dar continuidade. Ela disse, não, Joana, tem certas coisas que o dinheiro não paga. Um bom empreendedor tem que saber a hora de abrir e a hora de fechar. Isso antes de quebrar e destruir todo o patrimônio, ou não, em posicionamento de mercado. A empresa tem o meu nome, tem o nome do meu pai, e eu não quero que ninguém faça nada diferente daquilo que eu fiz até hoje. Faz sentido. E eu disse, nossa, filha, já é diferente, né? Eu tenho os códigos de todas as maiores empresas, porque a gente tem muitas empresas grandes aqui, e eles nem guardavam isso, porque o Tomil nunca vai quebrar, entende? E eu ajudava todo mundo que comprava em outras empresas, a empresa ia embora, então eu tinha todos os códigos, os clientes que eles compravam, Joana, só quero 2 latas da minha tinta externa, interna, Sim. eles não sabiam marcas, nada. E essas pessoas não podiam ficar na mão, né? E aí eu disse, bom, então se essa é uma decisão sua, eu fiz com que teve um dia que eu disse, mas a minha mãe não merece ficar lá vendendo o final de uma empresa, né? A gente tinha um estoque muito grande, isso ia levar muitos meses. E é desgastante. Uma pessoa que não quebrou, que não tem nenhum problema financeiro, tá lá vendendo cores, aí fica aquela ilha cheia de... Eu disse, não, ela não vai passar por isso. E eu fiz uma negociação com o meu principal concorrente da cidade. Foi muito interessante, né? Não falei para minha mãe, inclusive. Eu fui lá, visitei ele, todo mundo da loja olhou assim, o que ela tá fazendo aqui, né? Nós nos dávamos muito bem, inclusive tinha parcerias de empréstimos de tinta por trás, quando vendiam prédios muito grandes, enfim. Porque a gente trabalhava com muito estoque, né? E eu cheguei lá e falei para ele, ó, se você comprar todo o meu estoque, máquinas, tudo, eu vendo a preço que eu paguei, que é melhor que o dele, porque eu pagava sempre à vista, antecipado. E você tem que contratar meus funcionários por 1 ano, porque eu sabia que minha mãe ia ter essa preocação. E tu vai entregar todos os dados. E eu vou entregar pra ele. tudo que eu tenho de dados, códigos, clientes, tudo. Mas você precisa dar continuidade para todos. Tu vai assinar um termo com isso. 1 ano de contratação, a continuidade dos meus clientes. E ele ficou maluco. Ele disse, não, como eu sabia que eles não compravam nada à vista, eu estava falando, ainda faço em 10 vezes. Aí ele falou, eu só tens até amanhã para me dar a resposta, mas a minha mãe não tá a par de nada disso. Você dizendo que sim, eu vou conversar com ela. Então, tem um detalhe aí. E aí, ele, no outro dia, ok, mas tu nunca vai dizer que tu comprou o Tomil, porque ninguém comprou o Tomil. Você comprou o meu estoque, ok? Não? Tudo bem, então tá bom. E aí, no outro dia, ele me deu um positivo, né, ok? E aí, falar com a minha mãe, e ela, o que tu tá fazendo? Ele foi analisar. Eu disse assim, a melhor época de tintas de venda era novembro. Isso foi uma terça. Domingo a gente não abriu mais. Já fechamos, segunda já levou e se é para encerrar. E aí decidiu fechar mesmo, só vendeu e aí isso. Aí ela se preocupou muito que os prédios ali são nossos, que não entrasse ninguém do mesmo ramo para não vincular. E aí na época entrou material de construção, de outra área, ficou ali um tempo. E agora tem uma loja de tinta lá, depois de alguns anos veio, mas aí já tinha encerrado. Tu pode abrir quem é que comprou o estoque ou te incomoda? Não, é Construcolor. Tu vendeu pra ele, isso. E é interessante porque lá quando eles começaram lá atrás, meu amigo sempre conta essa história, que o pai dele comprava tinta da nossa loja para revender, porque na época era difícil as fábricas venderem poucas quantidades. Então já houve parcerias antigas. Aí, claro, houve crescimento das empresas, mas a gente sempre teve uma concorrência muito saudável.
sabe? Eu nunca tive problemas. Claro, O concorrentes. Evald já teve aqui, né? Isso, é. Mas foi bem interessante, minha negociação foi com ele. Então foi o filho né? Ele com Filho e filho, filho. eu com filha. Os mais novos fazendo isso. negócio. E eu tenho muito orgulho de falar essa história, porque eu achei o posicionamento da minha mãe incrível, sabe? Assim, isso que ela é italiana, então o italiano olha cada vírgula, né? Não precisa dizer sobre. E ela, não, eu entendo que isso, e foi um aprendizado muito grande. E dali ela veio comigo para trabalhar comigo na que clínica. legal. Foi quando a gente construiu o nosso prédio, a gente construiu um prédio muito grande e tive que tocar a obra, e a gente já tinha experiência sobre. Então ela ficou 1 ano e pouco ali tocando toda a construção. Ali era uma casa, né? Nós compramos, Era sim. uma casa, fica na rua Victor Conder, perto da Sênior ali, né? Isso. E aí tu fez um prédio gigantesco. Isso. E o mais legal é que por dentro aquilo se interliga e tu não sabe o que é o que. E nós assim, abraçamos a casa, ampliamos ela, é uma casa de 81, e toda a parte da Valora, a parte de emagrecimento, é nesse ambiente. Então ele não tem uma pegada na casa. Não é um ambiente clínico, branco, clean. Ele é madeira, ele é aconchego, e é interessante que ficou Eu me lembro que uma vez eu fui lá e É um pouquinho tu me antes atendeu, ali da... tu me atendeu no escritório. Teu escritório é lá na casa. Isso, na é casa. Um pouquinho antes da Sênior, é isso? À Isso. direita? Passou a Sênior, primeira rua direita. Ah, tá Passou a certo. Sênior, rua Vitor Conder mesmo. Na rua Victor Conder. Aí, ali tu, naquela- aí tu sobe aqui, desceu é à direita. Só tem prédios residenciais ali, só. Uhum. O É, e único o teu, prédio né? comercial é o nosso. É o único. Não tem uma casa, E nada tinha um, ali. negócio, tinha um negócio de comida ali atrás da cena, né? O Edu Curbaner ali. Negócio de Sim. esfirra. Agora acho que não tem mais. Não, fechou ele, E aí, o que acontece? A Centrofísica, quando a gente comprou ela, era só fisioterapia, né? Tinham ali 8, 9 colaboradores, hoje a gente já está em praticamente 60, né? E a gente tem todas as áreas da reabilitação, né? E quando adquirimos, faz isso 11 anos. E foi colocado o nome Valora. Então, ficou Centrofísio Valora. Fazem 11 anos que a gente está à frente na Sim. clínica. Eu e meus pais como conselho, enfim. E minha mãe lá me ajudando na área dela, né? Ela tá lá Manutenção, decoração, isso tudo é a parte dela, que é muito bom, me ajuda muito, eu preciso muito disso. Sim. E aí nós trouxemos essa parte muito da emagrecimento, da estética, que era a minha história, né? E o que a gente tem? Nós não temos um programa de emagrecimento, a gente tem um programa que tem uma promoção à saúde através da gestão de hábitos. Então, nos procuram pessoas que querem acordar com mais energia, que querem aprender a comer alimentos que agora eles são alérgicos, então eles querem ser felizes na alimentação. Eu sou diabético, o que eu como, Joana? Eu preciso me livrar das dores. Então, esse programa, ele atende, porque a gente vai trabalhar hábitos, que é o que torna sustentável. Com certeza. Certo? Então, o que eu trago muito, e que eu acho que é interessante as pessoas que estão nos assistindo entender, é que a gente não emagrece para ter saúde. Tá? A gente tem saúde para emagrecer. Então, a gente tem saúde para empreender melhor, a gente tem saúde para ter energia. Essa visão é do caralho. Não tem outro caminho. Porque senão, por exemplo, eu vou te emagrecer com várias ações, independente. Vou usar minhas tecnologias, e eu tenho várias lá para ajudar o paciente de forma mais fácil. Só que se eu não fizer nada relacionado à saúde, eu não vou descobrir que ele tem uma desbiose, uma resistência insulínica, gordura visceral, um corpo muito inflamado, intoxicado. E isso tudo são situações que dificultam e impedem ele emagrecer, mas a gente deu um jeitinho, que a gente deu uns turbos ali em relação à tecnologia, de forma saudável o trabalho, mas são ajudas. Só que na manutenção a conta não vai fechar, porque você vai dar 2 passos para trás e 1 para frente. Entende? Porque as situações que você tinha de resistência insulínica, desbiose e tal, continuam ali. Então, isso vai fazer você voltar ao seu peso. Mas o detalhe é que essa situação intestinal, vamos falar um pouquinho mais fácil, né? Essa hipermeabilidade intestinal, como se fosse um intestino furado, tá vazando tudo na corrente sanguínea, tá indo para baixo e as pessoas estão com muita ansiedade e acham que é só pensamento. Não. O teu corpo borbulha ansiedade, o teu corpo borbulha depressão, o teu corpo... Imagina tudo que está vazando do teu intestino e tem 8, 9 vetores até o cérebro, indo para neurônios cognitivos, lá na frente da Alzheimer. Inclusive tem mais neurônio no intestino do que no cérebro, né? Hoje assim. o intestino é considerado o primeiro cérebro, já não é mais o segundo. Tá? Então, a maioria, dopamina, serotonina, 95% de várias dessas são produzidas no intestino, e achava-se que era no cérebro. Então, o intestino é o órgão mais estudado dos últimos anos, porque é onde estão vindo Sabia todas disso, cara? as... Tem Sim, mais neurônio no... Por isso que a gente tem esse podcast e pode falar com especialistas, né? A gente vai o aprendendo. intestino ele não é um órgão excretor, ele é um órgão totalmente metabólico, hormonal. Tanto é que o sucesso das clientes em relação à menopausa e tal está diretamente ligado ao intestino. E o problema, Que loucura. você já se perguntou por que hoje tem tantas pessoas alérgicas a tantos alimentos e antes não tinha? Por que a gente tem tanto autismo, hiperatividade? Cara, eu já vi cada teoria da conspiração dessa parada aí. Isso, eu vou dizer pra ti, na minha Tem uma área... galera, por exemplo, que fala do flúor.
Sim. Fala mal pra caralho do flúor, diz que o flúor Sim. causa... E não deixa de ser. Só que eu vou dizer pra ti assim, que é a vírgula da vírgula, mas é verdade. Entende? Sim. Tem coisas que eles, que Tu já eles deve ter ouvido batem. falar da dieta da selva, Sim, por exemplo. Que sim. a galera fala, acho que porque a gente tá mal, porque o ser humano tá cada vez mais cheio de alergia e tal, porque eu consumo muito óleo vegetal, consome... Olha, eu vou Eu fazer tô uma te perguntando visão. tua Ó, opinião. eu vou falar pra ti o seguinte, tá? Eu não sou do grupo que diz assim, ó, água com gás não, porque tem um sódio. Água com gás é muito melhor que refrigerante. Água com gás é muito melhor do que aquele suco concentrado. Eu sou do grupo das pessoas que vai falar sobre coisas que realmente faz muita diferença e que impacta muito. Se a gente for olhar a vírgula da vírgula, a gente não vive mais. Vai ser Aham. blindado. Então, não vou dizer para ti que entre água normal e água com gás, gente, é água normal, ok, né? A melhor possível. Mas se você vai num restaurante e não vai escolher entre refrigerantes, bebida alcoólica, nossa, água com gás é incrível, é a melhor do mundo. Entende? É sobre isso que eu quero falar. Então, quando fala do flúor, sim, mostra muitas coisas ali, tem outras teorias, só que são teorias assim que vão trabalhar os detalhes. As pessoas têm que cuidar um pouco mais de outras coisas que fazem uma grande diferença. Quer ver? Eu vou falar uma coisa que é bem importante. Na minha opinião, o que está acontecendo, o motivo que faz com que aqui no Blumenau, por exemplo, tenham 6 farmácias na rótula da Vila Nova, você já se perguntou? Pois é, Como cara. que tem 6 farmácias vendendo a mesma coisa, no mesmo valor praticamente? Falei O esses dias atendimento sobre não isso. é bom. Então não é porque aquela. O que sustenta isso? É que antes idosos tomavam remédio. Hoje toma para dormir, para acordar, para mais energia, para mais foco, para intestino. Tudo bem, meu intestino ir bem, eu tomo laxante todos os dias. E aí virou uma máquina, né? Então eu sempre falo que a gente tem 2 impostores. Tu falou da conspiração, né? Eu acho que a gente tem 2 impostores, a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Tudo que eles fazem, as indústrias, A farmácia vende só um band-aidzinho, ele não vende o tratamento da ferida. exatamente, É. entende? Então, o que acontece? O alarme de incêndio tá soando e tu vai lá e desliga o alarme e tu não tá vendo onde é que tá o fogo. É. É isso. Isso. Olha o nome, remédio, remediar. Que analogia Entende? fodida. Não Tu vai lá, tem. desliga o alarme e não vê onde tá o E não fogo. vê. Por isso que eu digo, o meu tratamento, quando eu trabalho hábitos dentro daquilo que você necessita, eu estou trabalhando o que você precisa, eu estou indo lá na causa. Tanto é que a forma que a gente tem uma consulta de emagrecimento, é 1 hora explicando, fazendo todos os exames, eu preciso de muitas informações que eu preciso falar sobre você. Então não é, de onde que de repente um cardápio, uma atividade física? Porque é igual conta bancária, vamos falar de dinheiro. Para a gente melhorar a nossa conta bancária, a gente precisa fazer entrar dinheiro e sair menos. Claro. É isso. Emagrecimento é a mesma A fórmula. lógica é a mesma. É a mesma, come menos e gasta mais. É uma Gasta- matemática. É. E por que é tão difícil? É porque o que faz a pessoa gastar dinheiro de uma forma que ela não tenha controle? Tem coisas por trás. Então a gente tem um equipamento aqui que ele é complexo. Ele é muito complexo, que é o nosso corpo. Se você parar para analisar tudo que está envolvido e como é que faz para você acordar todos os dias, aliás, você não acorda, você nem dormiu. O teu corpo, para falar a verdade, ele trabalha descansa. 24 horas. Então Sim. ele é muito perfeito. Então é muito complexo. Então não pode ser 2 mais 2 é 4 nessa situação. Uhum. Então, na minha opinião, o que acontece? A vida moderna complicou o jogo. Porque, pode ver, antigamente o problema era outro, desnutrição, todo mundo magro, quem era gordinho era porque era saudável, a visão era completamente outra. Pega as fotos de 1960, 70, não tinha nada de tecnologia, as pessoas não eram gordinhas. E eles comiam muito bem, porque eles trabalhavam na roça, precisavam de força. Ah, mas agora a gente tem muitos problemas, Joana. Na época você tinha 12 filhos. Tu acha que 12 filhos incomodam mais ou menos do que 2? Pronto, já. Tá? Que A mulher problema não- é maior? A mulher não tinha Filho nada é maravilha. a cara. mulher não tinha nada, nem um triturador de cebola. Aham. Imagina uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa. Era lá no Rio, tudo era muito manual. Longe. Então se trabalhava muito, não se tinha recursos, escassez e não saber se vai ter o que comer, dependendo da colheita, certo? Um monte de filho para criar. Vai me dizer que hoje a gente tem mais problemas? Não, a gente não tem mais problemas e mais preocupações. A gente só tem problema na cabeça. Exato, o problema é como a gente está lidando com isso. Então veio o mundo moderno da preocupação, da sobrecarga, a forma que a gente está recebendo. Mas em segundo lugar, a vida moderna trouxe a letargia, o corpo não se mexe. Antes, para comer uma goiaba, tem que subir um pé. É, agora Então, nem isso. essa conta não fecha. E a segunda é que, vamos lá, para um mercado é muito bom um pão durar 6 meses. Não vem mais nem a data da fabricação, É verdade. certo? Para nós, não. Esse conservante, ele entra no meu corpo e está conservando coisas que não deve, porque ele não tem um botão que desliga depois que você ingere. E aí ele vai lá no intestino e conserva bactérias ruins. E as boas não tanto. E a gente tem um desequilíbrio de bactérias. E tudo que tem no mercado tem conservante. Tudo. Uhum. Entende? Então, na minha opinião, está muito entre abrir pacotes,
João, não sei nem por onde começar. Começa descascando, diminui pacotes, quer comer pão? Da padaria da tua esquina, que tem bem menos conservante. A minha mulher Entende? comprou uma máquina de pão, cara. Então, é Ela bom, faz a máquina. só que tem um problema. Aquele pão quentinho, todo dia em casa, facinho, quando tu É o acorda. problema, né? Daí o pão, né? bastante. E sabe qual é o problema? É o que você passa no pão, é o que você coloca. Então tem que cuidar um pouquinho. Eu também já tive, alguns anos atrás, já passei Ela por várias. comprou, quando ela comprou, achei que era bobagem, mas de verdade é diferente. É tu ter um diferente, pão. é diferente. É outra coisa. Só tem que cuidar daí com um volume, né? Pão eu só que como vai no pão. menos, né? É. Pão eu só como uma fatia de manhã com 2 ovos cozidos. Nossa, tá muito bem, hein? Então. Tá de very good. Pão é só com ovo. É. E é só de É, manhã. e eu também nem parece com pão, não, como bem pouco, mas. Agora Mas com a falando- máquina, mas cuidado, hein? quando- É, não, só pior que cuida, ela só comprou. cuida. Não, e quando ela comprou, até também, disse, porra, não vai fazer pão todo dia, né, cara? Que senão o cara tá ferrado, né? Isso é o quê? Equalizar. Aí ela faz, sei lá, uma vez por semana e geralmente sobra. Tipo, e o pão nem é grande da máquina, Sim, né? é pequenininho, né? Então, tipo assim, de boa. Porque eu gosto pra caramba de pão. Tu quer ver aquele misto quente com bastante queijo, Sim, presunto e sim. derretido na chapa. Uma delícia, o cara se acaba com aquilo. Mas, de fato, a minha cabeça já tá setada ali pra questão das calorias e aí tu tem que ter esse cuidado, né, E cara? aí, olha só o que tá acontecendo. Até porque o próprio trigo também é um Exato, ó. inflamador, né, O cara? que mais inflama a parede do intestino, tá? Então, quando ela inflama, a gente tem a parede a microbiota, quando ela inflama, os porteiros que iria deixar passar vitamina, minerais, aminoácidos para a corrente sanguínea, que é disso que a gente vive. Os porteiros, eles morrem, porque inflamou, aqueceu, eles morrem. E aí o teu intestino fica todo furado e vaza tudo. Quando vaza tudo, vai para tudo quanto é lugar. Toxinas, glútens gigantes, aí a pessoa fica alérgica. Vai para alguns lugares que daí depois ter filhos vem autismo, e aí vem ansiedade, e aí vem depressão, vem Alzheimer, vem tudo daí, tá vindo tudo daí. Intestino é o nome do cara. Então, está relacionado o quê? A nossa alimentação. O que causa essa inflamação no intestino? Trigo, açúcar, álcool e remédios. É isso. Então, se a gente não tiver um controle sobre isso, qualquer dor de cabeça não tem mais chá. Não tem vou dormir e relaxar meus olhos. Não, remédio. Não sei, remédio. Tudo é remédio. Açúcar é desgraçado. O açúcar É. Açúcar é falado muito assim. É uma mãe que dá Trigo, açúcar pro filho, é veneno de trigo. rato, porque é aos poucos. Aham. Sabe? É veneno, açúcar é veneno. É a cocaína. É? É como se fosse a cocaína, só não tem os alucinógenos ali, sabe? Mas faz tão mal Mas é quanto. viciante. Exato, vicia. E alguns fatores. Cara, tu sabe que o açúcar é uma parada. Eu nunca fui muito doce assim, né? Sempre fui mais do salgado. E quando tu entra numa dieta restritiva, parece que eu não sei, talvez pelo consumo de menos de gordura, tem uma relação, né? Quando tu come um pouco menos de gordura, tá, não sei, o corpo meio que grita por Dá uma açúcar. abstinência, assim. Então, mas E isso aí, cara, recentemente eu passei por uns episódios assim que eu dei uma Tu emagrecida sabe quando é e que a tal. pessoa sente mais vontade de comer açúcar e carboidratos? Ah. Coisas que não é legal? Dormiu mal. Dormiu tarde. No outro dia, a propensão dela comer açúcar, carboidratos, coisas. Porque o trigo é açúcar. Só entra diferente, mas aqui dentro é igual, Aham. tá? Diabéticos, por exemplo, não posso comer açúcar. Não pode comer massas também. Trigo é a mesma composição lá dentro. Carboidratos. Isso. Então, quando você dorme mal, no outro dia você tem vontade de ficar beliscando, comer carboidratos e açúcar. Parece uma formiga. É um negócio doido. Tá relacionado a Porra, então tá tudo. sono. Então tá tudo. E aí, dieta Tu vê, eu não tinha restrita. pensado, porque a minha filha, né? Eu tenho uma filha que me faz acordar de madrugada. Uhum. Faz parte. Exato. A vida é essa, né? Mas faz, sei lá, 2 anos que eu não durmo bem. Minha filha tá com 2 anos e Sim, pouco. Então faz parte do processo, né? A gente exato. não tô reclamando, Regis, eu amo acordar de madrugada para dar Faz TT pra minha parte. filha, tá tudo Mas certo. aí, assim, Mas qual é a tua parte que tu vai compensar isso? E tem, entende? Porque não tem. O neném são situações do empreender. Então, na verdade, o que está precisando é só assim, as pessoas entenderem um pouco melhor o que traz resultado, entender um pouco melhor o que faz realmente a diferença e trazer reforço. Porque assim, é difícil. Ju, vou cortar completamente, agora você é uma pessoa assim, assim, assim. É difícil sustentar isso, é difícil a tua família ao redor entender isso, é difícil você manter isso por muito tempo. Então, o que a gente faz? A gente traz o conhecimento, trabalha essa desinflamação na pessoa, essa desintoxicação é preciso inicialmente, porque senão eu não te trouxe saúde. Então, eu preciso desinflamar a parede do teu intestino, entende? Eu preciso repor esses porteiros. Depois que isso acontece, você de novo vai comer o bolo de morango, vai isso e aquilo, e não vai vazar tudo. Por quê? Porque a gente trouxe um equilíbrio novamente. Imagina que a tua microbiota do teu intestino é desde quando tu nasceu. O meu filho teve muitos problemas de bronquiolite. Ele tomou muitos remédios. Vivia na pulmoclínica, isso e aquilo, por causa, né? Hoje tem rinite. Ou seja, a microbiota dele já está fadada a grandes problemas.
Porque quando não podia, ele já fez uso de muito medicamento. Então, eu já sei que eu tenho que ter um cuidado. E vou dizer para ti, quando a gente trata a microbiota, essas partes de rinite, sinusite, essas ites todas, psoríase, sabe essas doenças autoimunes que tá tendo agora? Lúpus, psoríase e Aham. tal? É quando a disbiose não é mais bacteriana, ela vira fúngica. Ou seja, tá vazando tantas coisas no teu corpo, gente, eu tô falando de jeito bem simples, tá? Tá vazando tanta coisa no É teu corpo, complexo, mas para entender. que a guerra lá dentro é como se o exército não se encontrasse mais quem é amigo e quem é inimigo. Então, glúten gigante, e não sei o quê, e isso e aquilo. Meu, quanto inimigo aqui. Daqui a pouco eles se perdem. E aí o teu corpo, quando se Começa a perde, se começa matar. a matar ele mesmo. Vai lá e pega a tua tireoide, vai lá e pega. E aí tu vai tendo doenças autoimunes. Teu corpo tá matando você mesmo. Ele tá se combatendo ali dentro. Então, como é que tu regride isso? Como é que tu faz para resolver isso? Ah, remédio para doença autoimune. Não! Trabalha no intestino, é dali que tá entrando. Ali é o portão que tá entrando o inimigo. Se as pessoas soubessem que e assim, gente, desbiose não é não ir bem ao banheiro. Eu vou bem no banheiro, João, então não tem problema nenhum. Não. Não ir bem ao banheiro é o caos do caos do caos. Entende? É o pior das situações. Tanto ir de mais quanto ir de menos. Isso, exatamente. Tem pessoas que têm o intestino normal, ir ao banheiro, que é excreção, né? Mas está todo cheio de desbiose. Então tem que analisar. Só que tem um detalhe. Assim como tem a gordura visceral, aquela gordura que a gente sabe que é o fígado gorduroso, que tira tanta vida das pessoas, que não tem um remedinho que tira essa gordura, é cuidado alimentar e atividade física e não tem outra. Então é um trabalho que tem que ser nosso, não dá para terceirizar. A desbiose também. Não tem um remédio para resolver isso. Tem que ter uma disciplina, tem que ter um acompanhamento. E essa é a minha chave de sucesso. É ali, quando eu atuo, é interessante. Pessoas com fibromialgia, dor, um monte de cliente meu sem diagnóstico. Zumbido não tem cura, teoricamente. A cada 10 pacientes que eu pego ali para fazer o tratamento, 5 cura, resolve, 3 melhoram e 2 desistem do tratamento. Mas zumbido não tem cura. Imagina a pessoa ficar a vida inteira com cachoeiras, grilos, sons que não sabe se é verdade ou se não é. Isso é terrível para as pessoas. Mas por que eu tenho esse resultado? Porque dos fatores que trazem zumbido, apenas um é físico aqui. O resto é tudo do teu corpo. Estresse, ansiedade, sono, isso e aquilo. Eu dou uma geral no corpo. Pronto. A pessoa não sabe nem de onde veio. Eu preciso trabalhar o todo. Então, muitas doenças que não têm diagnóstico, eu resolvo dessa forma. Eu trago saúde para o corpo. Esse é o caminho. E as pessoas que estão nos assistindo, que empreendem, as mulheres estão se cobrando, que não dá conta disso, que procrastina, né? Porque o corpo, ele vai se adaptar. Sim. Entende? Ele vai se adaptar. E a pessoa não se reconhece mais, está se envelhecendo, energia. Olha no espelho e vê que o cabelo está ficando branco muito rápido, o envelhecimento acelerado do corpo, os telômeros, né? Então, esse é o caminho do sucesso em relação à produtividade, à energia, acordar melhor, a ter mais paciência, né? A entender melhor as coisas. Não é envelhecimento, é o cuidado com o corpo. E um detalhe importante, eu sempre falo assim, ó, que a gente faz o seguinte, a gente separa a mente da cabeça, né? Não faz muito isso? Sim. Meu pensamento, minha... Então, assim, o que teu corpo faz sem a cabeça? Nada. E o que tua cabeça faz sem o teu corpo? Nada. É junto, tá tudo ligado. A tua comida tá diretamente ligada aos teus pensamentos, tá diretamente ligada à tua ansiedade. Então, assim, e a gente tá lá comendo de qualquer jeito, qualquer coisa. Então, precisa tomar uma decisão. Então, na minha opinião, o que está acontecendo é o mundo moderno, não nos movimentamos. Imagina que, olha só, vamos dar uma dica para quem contrata profissionais. Pessoas que não fazem atividade física, tá? Ou fazem pouco, vamos dizer assim, ela tem 54% mais de faltas durante o ano em relação do que os outros, porque ela fica mais doente, mais gripada, mais isso, mais aquilo. Uhum. Então, uma pessoa que tem atividade física em dia, Ela vale é mais. um pré-requisito bem importante para a gente colocar na contratação, e vocês que trabalham também, deixar claro que você faz isso. E sabe o que acontece? Quer ver se a pessoa tem um esporte, que aí tem a disciplina. Nossa, aí é um pacote bom. Disciplinado é ótimo. Porque daí não tem como, por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que ela compete na equipe de bike a nível Brasil. Ela vai ser disciplinada. Ela não Não, falta. com Ela chega certeza. no horário. E ela vai além, às vezes, sabe? Joana, eu tô com uma dor aqui, tô indo, tá? Mas só pra te saber, de repente, vou estar um pouquinho mais séria e tal. Tá entendendo? E aí eu tô te falando por quê? Não é porque a gente tem que pensar só como empresários, mas é que nós, pessoas, Mas- precisamos saber que isso faz a Mas, diferença. claro. E aí, vamos lá, né? Tem um outro lado também. Se o mercado se regula dessa forma, isso vai acabar gerando inspiração para as pessoas cuidarem mais.
Sim. né? Porque, tipo, algum movimento tem que haver para as pessoas olharem para a saúde, né? Por exemplo, a gente teve a pandemia, né? A pandemia, boom, aí um monte de gente estava doente, faleceu, aquela loucura, ficou ali, iniciou, foi o epicentro, talvez, de uma cultura. Tem até um nome para isso, né? Agora me faltou a expressão que tem no mercado, mas a gente teve uma geração saúde que surgiu ali, uma galera mais ligada a aspectos de alimentação saudável, exercício físico e tal. E às vezes quando a gente pensa na saúde do colaborador, porque assim, tu coloca a coisa de uma questão que é o seguinte, quer dizer então que daqui em diante eu só vou contratar gente que se exercita. Não necessariamente, talvez tu vai criar um programa dentro da tua empresa, porque também a gente tem o problema da mão de obra escassa. A gente não vai achar gente para contratar só gente que se exercita. A gente precisa contratar gente porque precisa ocupar as vagas de trabalho. Mas eu acho que isso tem muito. Eu quero colocar aqui na empresa, cara. A maioria que entra não faz, vira um esporte ou faz um esporte. É muito então, relacionado com a liderança, com a cultura da empresa. Aí que eu ia colocar. As empresas precisam colocar na sua cultura gatilhos e aspectos e questões que vão estimular o colaborador a ter uma vida saudável. Olha só, me chamaram para fazer um treinamento. Tem muitos treinamentos que as empresas fazem de vendas, de motivação. E eu sempre falo que vai e cai muito rápido. Porque o corpo que sustenta. Quem sustenta é o corpo, entende? É o corpo físico que vai sustentar aquilo. O pensamento, ele vai, a pessoa vai agir o corpo. Tu imagina você arrastando 70 quilos, 80 quilos todos os dias. O teu corpo tem que te levar, tu não pode arrastar ele. E se ele não tem saúde, tu arrasta todos os dias 70, 80, 90 quilos aqui nas tuas costas, todos os dias. E aí o que acontece? Me chamaram para fazer um treinamento junto com uma equipe que fazia um treinamento de vendas e tal, eu sempre participo com eles. E eu entreguei para eles assim, vocês me dão 30 minutos? Aquela empresa não tinha uma visão em relação à saúde, nada, tá? Eu falei assim, se vocês me derem 30 minutos, eu vou aumentar 60% a performance de vocês junto com esse treinamento de vendas aqui. Eles estão dando o que as técnicas têm que fazer na área de vocês. E eu vou aumentar 60% a produtividade de vocês se vocês me derem 30 minutos no dia de vocês. Nossa, sério, o que eles mais queriam. E aí, no final, eu entreguei uma tabela onde eles iam fazer tudo bonitinho, onde eles iam acompanhar prontinho. Tá feito para dar certo mesmo. Mas o que acontece? O que eu trouxe ali, eles desejaram muito aquilo. Não foi uma coisa, nossa, agora vão me obrigar. E ali tinham coisas muito simples. Muito simples. Atividades físicas de 4 minutos eu passei para eles. 2 momentos de respiração, isso, mostrei certinho. O que produz, qual é o hormônio, o que eles vão ganhar. Aqui, disciplina, aqui, foco. Aqui vocês vão ganhar. E fui mostrando tudo que o corpo deles ia trazer. Aqui, quem tem problema de memória tem que ter mais atenção nesse item aqui, ó. 4 minutos. Aí esse aqui, e não sei o quê. Todo mundo desejando na hora para fazer. Tá, mas quem a família... não quer fazer algo para se sentir melhor, né? Tá ali, eu falei para eles, vocês vão fazer isso aqui por 30 dias e vocês vão medir os números de vocês, certo? Então, vocês entendam que na área que vocês mais precisam, vocês podem evoluir um pouco mais. Aqui eu dei 4 minutos, depois vocês podem fazer 15, 20, Aqui é só para vocês verem que funciona. Sabe aquela junção, assim, aquela equação do milagre, assim, funciona. Nossa, é incrível. Agora seja melhor naquilo que você precisa. Eu trouxe as informações para eles. Eu trouxe todo o passo a passo. Saíram dali, eu fui a última pessoa da palestra, tipo assim, era para ninguém mais querer estar me ouvindo. Estava atrasado, eu iniciei quando já era para ter terminado. Eu pensei, pessoal, vai tudo embora, né? Mas eu tinha que ficar no final, porque eu vou fazer com que tudo aquilo que ensinaram durante o dia tinha que dar certo. Sim. Então, eu sou a pessoa que vai dar certo aquilo tudo. Ficou todo mundo. E o detalhe é que eu deixei nessa tabela uma situação que eles tinham que me procurar num telefone da minha assistente para eles terem acesso a algo. Então, eu sabia a quantidade de pessoas que realmente estavam interessadas no material. Porque eu queria saber se eu estou conectando. Se eu falei fácil, se eu falei difícil, se eu motivei. E eu só estou tendo... Muitos procuraram, a grande maioria. Inclusive, quem me contratou ali, tá? E muitos estão tendo feedbacks daquela última, eu já fiz várias, e diferentes, porque daí eu faço o quê? Eu compilo, né? É para produção, é para liderança, é para gestão, é para os donos da empresa, sócios, né? Porque eu gosto dessa parte de empreender. Eu fui para a área da saúde para entender como que eu ia performar melhor. Eu estava muito bem na minha empresa, mas aquilo não fazia parte, aquele corpo, aquele peso todos os dias. E aí eu entendi o sucesso em tudo, sabe? Então, assim... 30 minutos durante o dia. E a galera te procurou depois. Isso, e tá dando muito certo. As empresas estão gostando muito desse trabalho. E é ali que eu tô plantando aquela sementinha para lá na frente eles não estarem numa cadeira de roda. Porque eu trago muita condição muscular. Porque, ó, gente, eu sei que a gente já não tem mais a geração que guarda dinheiro para saúde, certo? Eles já estão tudo gastando, né? Mas ainda tem a geração que guarda o dinheiro para saúde, né? Não é o dinheiro que vocês têm que fazer a poupança. A poupança, o dinheiro você pode vender uma casa, pegar emprestado, enfim, dinheiro a gente resolve, vamos dizer. A poupança que você tem que fazer é músculo.
Porque é o músculo que vai dizer se você vai andar com 60, 70, 80 ou 90. A maioria das pessoas que estão dependentes numa cama não é por problemas vasculares, é por falta de força. A pessoa começa a arrastar o chinelinho, depois bengalinha, andador, cadeira de roda e cama, não tem volta. Tá? Aí de onde eu trouxe aquela máquina agora da Polônia, que só a nossa clínica tem em Santa Catarina, que é uma máquina que faz um grande ganho de massa, movimento, é uma bicicleta deitada, é uma cápsula que a pessoa entra dentro, faz os movimentos, e tem lasers e vácuo, é uma bomba de vácuo, tá? Que dá uma pressão negativa e faz com que essa pessoa tenha 5, 6, 7 vezes mais ganho de massa naquilo, sem contar o gasto calórico, né? E Sim. tem pessoas que querem para ganhar massa e outros para emagrecer. Uhum. Elas chegam a eliminar de 1.500 a 2.000 calorias em 30 minutos. 75% a mais do que qualquer coisa que tenha no mercado hoje. Isso é estudos, está em literatura, está em congresso de medicina sobre obesidade. Você falou da pandemia? Sim. A maior pandemia que nós temos hoje, maior do que a do que a gente teve, é a obesidade. Os países não sabem, não tem nenhum país que conseguiu baixar a taxa de obesidade. O Brasil está em quinto, tá? E aí eu me pergunto como é que tem gente passando fome. Não dá pra entender, né? Isso, é. E assim, ó, o que eu trouxe aqui... Não fecha a conta. Então, o que eu trouxe aqui é que, gente, não imaginem que a gente vai lá no 880. Não precisa ser aquela pessoa forte que vai pra academia todos os dias, não. 4 minutos de atividade física por dia já muda a história. Sabe por quê? Neurotransmissores, os hormônios estão completamente ligados ao movimento. Uhum. Serotonina não dá para comprar em cápsula, Uhum. igual melatonina para dormir, por exemplo, né? Tá no movimento. Então, se a gente não começar a entender que tem que movimentar o corpo, que tem algumas coisas que a gente precisa fazer, quem que vai cuidar de nós? Porque não tem mais cuidadores para contratar. As famílias não têm mais 12 filhos. Tem casais que nem filhos têm. Cara, eu fiquei sabendo, tu falou agora, quem que vai cuidar de nós? Eu fiquei sabendo de venderam, sabe o Recanto Silvestre? Não. Sim, Lá eu no- tenho na Nova Rússia lá um sítio lá. Passo lá sempre. Eles compraram uma casa de repouso, vai sair lá. Olha, Uma casa sonhei de... muito em fazer isso lá, sabia? A casa de repouso vai sair lá Olha, no que Recanto legal. Silvestre. Compraram lá. Porque o que tá saindo de casa é de repouso dessas master, assim, Sim. premium, né? Não tem o que fazer. É, porque tem um monte de gente mais velha que tem grana e que não tem quem cuide. Exato. E aí o eles- cara acaba indo pra uma casa, por exemplo, lá na Coronel Federer, tem lá uma casa de repouso dessas também chiquérrimas. Uhum. Tipo, é uns 15 pau por mês. e não Vai tem lá, vaga. paga, aí não tem vaga. Não tem vaga, não tem vaga. E aí eu quero Foda, né, cara? e eu quero dizer pra você assim, ó, Olha o nicho de mercado tu já pra explorar aí. imaginou 30 minutos do teu dia, de forma aleatória, 2 aqui, 3 aqui, 2 lá? Eu ensino a Pra fazer tu ter uma... mais saúde. A pessoa que tem muito problema de ansiedade e tal, eu falo muito sobre uma leve respiração, porque tu imagina que Vamos fazer uma aqui. vamos lá, podemos? Vai. Ó, Vamos fazer uma gente, aqui. ó, vai. o ar é a faxina do cérebro. Como é que tu vai limpar teu cérebro? Tu tá aqui, ó, cabeça barulhenta, um monte de coisa, amanhã evento, não sei quando, semana que vem um outro Eu evento. tô exatamente assim, passou. amanhã tem Cab- evento. E aí tu tá falando aqui comigo, tu já veio várias coisas aí que tu não posso esquecer. É, Tem o quê? Eu falo que é a agenda do tem que. é. Sempre tem que ter um papelzinho do lado, eu faço reunião, eu vou lá e escrevo porque eu faço um download da minha mente. Quando eu pego meu celular é pra anotar. Exato, eu sei Nós disso. estamos conversando, eu tô aqui. Sim, então tu faz um download da tua mente. Então a gente tem essa cabeça barulhenta, Aqui a gente certo? tem a cultura, daí anota. Isso, É. é. Aí o que acontece? Se você faz uma respiração, mas não é uma respiração assim, ó. Ah, enchi, esvaziei. Não, você tem que estar pensando naquilo que você faz. Não é o ar apenas, é o teu pensamento. É Quer ver um intencionalidade na respiração. Por exemplo, digamos que aqui tem um café ou um Aham. chá e eu quero descobrir o sabor desse chá. Eu vou cheirar ele. Eu tô 100% aqui. Não existe momento de mais presença do que esse. Porque tu vai usar todos os sentidos Boa, para tentar cara. descobrir. Não existe. É o teste mais fácil que tem. E aí, o que a gente vai fazer? Usar essa mesma estratégia, que nem sempre tu vai ter um chá, nem sempre, né? E a respiração daí vem, né, para dar todo o respaldo. Então, o que a gente poderia fazer é assim, ó. Vamos respirar em 4, mas eu quero que vocês respiram pelo nariz. E quando tu respira, tu tem que colocar a barriga para fora. Então, vamos lá. Segura. E agora solta a barriga, tem que entrar. Só que tem que soltar pelo nariz. Então, respira pelo nariz, barriga para frente. Solta pelo nariz, barriga para dentro. É tão complexo isso que tu tem que ficar pensando. É E verdade. tu tem que... Não, agora pelo nariz. Barriga para fora. 5 dessas, 5 na sinaleira, já muda as tuas próximas horas. Que loucura. Se você fizer, os estudos mostram que se você fizer de 5 a 6 dessa por dia, o teu foco aumenta absurdamente. E olha só que absurdo. Quem não tem esse tempo? Que seja lá no banheiro, cada vez que eu vou no banheiro eu vou respirar. Pronto.
Tem uma técnica que eu ensino que eu sou especialista em neurociência. Eu me formei em neurociência, desempenho, comportamento, né? Entre outros, emagrecimento, metabolismo, né? Então, tem uma técnica que eu ensino que é empilhamento de hábitos. Tu nunca vai conseguir, nunca não, mas é muito difícil você conseguir trazer um novo hábito que seja atividade física 4 minutos. O meu cliente chega para mim e diz assim, não, eu não consegui, não tive tempo. Eu disse, não, 4 minutos, não, você tem esse tempo, É. né? Eu já diminuo o tempo do banho, eu já faço uma... Não, Por é isso, porque... 4 minutos. Por que que acontece? Não é que a pessoa não teve tempo, é que ela não conseguiu encaixar a atividade física na rotina dela. É Uhum. isso. Ela tá solta, então não vem. Então, por exemplo, vocês Quem querem tem ver... rotina igual a mim, que tá Ó o sono aí, ó. cada dia num lugar diferente, pô, eu sou corretor, tem imobiliária, tem outros negócios, tem empreenda, cara, cada dia tu tá num lugar diferente, a agenda muda durante o dia, é muito Sim. dinamismo, é difícil tu construir rotina nesse aspecto. Exato. Se Aí- tu tem, por exemplo, uma rotina que tu vai no escritório, trabalha no escritório, Mas aí- é essa que eu ensino. Eu adoro, eu sempre falo, Quanto mais difícil, mais legal. Isso. O meu cliente assim, hoje eu vou pegar férias, não quero, não trato nenhum cliente de férias. Eu quero, agora teve uma época que me procuraram, mas Ju, vai começar a política, é a hora que eu mais vou correr. É essa que eu quero. Eu quero ensinar o cliente como que ele pode ser o nosso paciente melhor na fase mais difícil, porque daí a outra é tranquilo. Adoro colocar tratamento em Natal, nas férias é de boa, né? Réveillon, que a pessoa tá trabalhando e ainda tem festa, sabe? Por quê? Porque eu sei da capacidade da minha equipe, eu sei da minha capacidade. Então, não é esse o jogo. O jogo é fazer a pessoa estar melhor. Então, tu imagina o seguinte, você fez essa respiração, já mudou o jogo, certo? Em relação a foco e tal, uma Olha o atividade download física, da mente aqui. 4 minutinhos, isso, muda o jogo. Olha só a desculpa que eu dava, gente, é tão absurda que eu até falo, porque tem pessoas em casa que fazem isso também. Eu dizia que eu não rezava antes de dormir porque eu não tinha tempo. Gente, Sim. rezar antes de dormir é segundos, se tu quiser, certo? É Sim. segundos. Só que o que acontecia? Faltava rotina para eu ir lá e rezar, entende? Deitava, ou já dormia, ou estava no celular, enfim. Qual foi a estratégia que eu usei? Para dormir, eu escovo os dentes, né? A gente Sim. aprendeu isso, eu não acho legal, mas tem que fazer. Eu sempre digo que criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. Então a gente vai lá e escova o dente, ok. Enquanto eu escovo o dente, eu rezo. Ou Boa. seja, nunca mais dormi sem escovar os dentes. Melhorei a escovação, porque eu fico mais tempo lá, agradecendo, entendeu? E se eu não cuidar, ao meio-dia, quando eu tô escovando o dente, dá vontade de rezar. Porque, entende? Um liga ao outro. Uhum. Então, isso se chama empilhamento de hábito. Então, essa respiração que a gente ensinou agora, então, ó, de novo, só para recapitular. Respira pelo nariz e a barriga tem que ir para fora e conta até 4. Respirando e mantendo. Solta em 4 pelo nariz e a barriga tem que entrar. Isso, tá? Você tá presente nesse movimento. Aí você combina, cada vez que eu vou no banheiro eu vou respirar, ou quem você tá mais na rua, enfim, numa sinaleira, ou quando eu tô indo para casa, tal sinaleira, ou Empilha quando dentro de um hábito. empilha num hábito. Pronto, nunca mais tu vai esquecer, vai ser natural. Tu parou na sinaleira e tá lá. E qual é o problema? Tu tá respirando enquanto Cara, tá tu lá? sabe que eu fiz Entende? isso inconscientemente. Eu rezo o terço quase que diariamente, né? E eu comecei a rezar o terço sempre que entrava no carro para ir trabalhar. Eu Uhum. comecei com isso. Eu entrava no carro para trabalhar, eu rezava o terço. Uhum. Tá? E isso se tornou uma rotina tão forte que hoje, se eu fico um dia sem... Se eu Sem começo o dia, eu não consigo ficar sem rezar. Agora não preciso mais entrar no carro, já virou Sim, um hábito, isso, né? porque daí virou um hábito. Mesma coisa a oração noturna, né? Eu sempre me ajoelho antes, eu me ajoelho para rezar antes de deitar. Uhum. Aí ontem foi engraçado, que ontem tava frio, né, cara? Ontem tava muito frio. Vou falar uma coisa pra ti. Ontem foi o primeiro dia que eu me ajoelhei pra rezar antes de dormir. Ah, sério? Aham. Que bênção. Eu sempre rezo desde escovando o dente. Não era Certo? por acaso. Não, mas eu não escovei o dente de joelho. Não, isso eu não fiz. Eu rezei, fiz toda na normal. E depois lá eu fiz uma prece diferente de Vou te joelho contar, pela primeira vez. eu vou- Outra sensação. Eu vou tá? te contar Uhum. uma história, bem rapidinho, já que a gente entrou nesse assunto. Eu sempre rezo um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai antes de dormir. Isso desde a minha confissão de final de 2020, quando eu voltei pro catolicismo, né? Sou católico. E isso foi, enfim, tem uma história por trás disso. E eu sempre rezava deitado. Antes de dormir, eu rezava e tal. Aí um dia a avó da Ana, que deve estar, ele tá com 90 anos hoje, na época ela devia ter uns 87, ela ficou ali em casa uns dias, né? E ela é evangélica, enfim, né? Foi católica a vida inteira e virou evangélica no final da vida, e tudo certo, não julgo isso, mas ela dormiu no sofá lá em casa, nosso sofá era confortável, ela é bem pequenininha, né? Se sentiu confortável dormindo no sofá, e todo dia antes de dormir ela rezava ajoelhada. Uhum. Aquilo foi um tapa na minha cara. Tipo, uma senhora de 87 anos, cara, que ela anda envergada pra frente porque de carregar peso nas costas a vida inteira, que trabalhou na roça, né?
ela se ajoelhava para rezar. E eu, de preguiça, não tava ajoelhando para rezar. E faz a diferença, tá? É Aí, como se tu tivesse no aí movimento. ontem, aí ontem ou anteontem, não lembro. Tava muito frio, cara, e eu já Ontem. tava deitado. E eu tinha que rezar. Aí eu já Tu tava. lembrou dela? Eu já tava deitado. Não, inconscientemente eu me lembrei dela, mas é porque se tornou um hábito pra mim. Todo dia antes de dormir eu ajoelho e rezo. Para mim Que- não é uma questão Quer de. ver um detalhe Não é sobre o mais que tu uma tá questão, falando? não é mais uma questão de pensar. Sim. Quando eu chego na hora de dormir, eu já vou lá, É. me ajoelho e deu, entendeu? E aí eu tava debaixo da coberta, quentinho, eu ia rezar embaixo da coberta, eu pensei, não, eu não sou fraco a esse ponto. Aí eu levantei, me ajoelhei, passando frio. De ve- Sabe o que acontece? vez A em quando pessoa tem ela essa. não vai levantar pra ajoelhar e rezar, mas ela vai até o carro. O carro, tá entendendo que é lá na rua? Aham. Ou se é prédio, descer várias, pra buscar o carregador do celular. Ela vai. Tu Boa. entende? Então é sobre isso. Então é por isso que a gente ajuda a pessoa. Tem que fazer esses ajustes. A gente não percebe. Caraca, teve uma galera que levou uma porrada. E não é julgar. Aí sabe o que eu falei pra minha cliente? Tinha que fazer um corte Olha, olha o desse que eu faço com as minhas, olha o que eu faço com as minhas pacientes. Eu faço assim, ó. Ai, Jô, eu não consigo fazer atividade porque eu não quero, eu não peço pra ninguém ir pra academia. É depois, elas vão desejar. Eu espero elas desejarem. Eu só peço 4 minutos que eu preciso dos hormônios e tal, né? Aham. Aí eu falo assim pra ela: você coloca todos os dias seu celular pra carregar? Sim. Então, olha só. A energia do celular, senão no outro dia o celular tu usa, carrega, porque não carregou a noite inteira, certo? E por que você não carrega o seu corpo? Ele precisa dormir e fazer atividade física. Se você não dormir e fazer atividade física, você não vai ter energia. Então vamos combinar? Se você não fizer a sua atividade física de 4 minutos, você não vai colocar o seu celular para carregar. Enquanto você não fizer atividade, você não põe. Se o teu corpo não precisa de energia, o celular também não Às precisa. vezes pode ser até um gatilho, né? Vai botar Aham. o celular pra carregar, eu vou carregar Já o meu faz. corpo também. Exato. Então não faz. E uma situação muito interessante é que com todo esse programa que eu tenho de promoção à saúde e a gestão de hábitos, veio a grande virada da Centrofisio Valória esse ano. Esse ano a gente completa então 50 anos, né? A gente tem um reconhecimento incrível em relação a esses tratamentos todos. Inclusive, essa máquina que veio agora, eu tive clientes que têm 10 anos dor de ir para os Estados Unidos fazer os melhores tratamentos E não e, resolveu. e ser minha cliente há 3 anos na clínica e não saber o que eu tinha, porque meu maior desafio aqui, gente, ó, quem empreende, eu tenho muitas coisas na empresa e meus próprios pacientes lá dentro não sabem tudo que eu tenho. Imagina fora da minha clínica, certo? E uma cliente que estava na minha própria clínica dizendo que o melhor fisioterapeuta, o Raulino, ele foi o que deu a melhor condição para ela de vida, tá? 10 anos com dor, 3 anos sem tratamento com ele. O médico pediu para ela me procurar, a máquina e um protocolo que eu tenho de gestão de hábitos. Em 3 semanas, eu tirei as dores delas, todas. Claro, agora ela está fazendo toda a continuidade para isso ser sustentável. Mas tu entende que é uma pessoa que gastou 100, 200 mil reais em exames e tratamentos fora do Brasil, não conseguiu ter o resultado que devia. E ali foi. Tudo que eu perguntei para ela, ela já fazia. Quando eu conversei com ela, ela já fazia pilates, hidroginástica, já não comia glúten, então não comia açúcar, isso. Ela já fazia tudo e nada resolveu o problema dela. Mas por que eu consegui resolver? Porque a nossa clínica tem um diferencial. Além do diagnóstico ser global e não só o joelho, ou só entende? Não é só o local, que hoje tem muito isso, né? A gente Porque às vezes o problema não tá ali, né? A gente tem um problema assim, ó. Primeiro é o diagnóstico. Então, ok, é global. Eu tô vendo a pessoa em um todo, dentro e fora. Não a dor, mas o que está dentro dela também. Só que depois a gente tem vários profissionais bons. Só que é como se fosse assim, você chega lá no Trevo de Itajaí e o osteopata vai para Floripa. O outro vai para Joinville e a terapia manual, a acupuntura vai para Itajaí. Então, essa pessoa não tem resultado porque os profissionais são bons, mas eles não têm um caminho único. Eles não sabem onde vão chegar exatamente juntos. Então, a gente tem um tratamento unificado. Nós vamos tornar a única clínica Santa Catarina que vai ter um atendimento unificado. Ou seja, já faço isso há 6 anos. Só que não em todos os setores da clínica. Agora estão entrando em todos os setores. Então, nós temos uma mesa com mais de 10 cadeiras lá, onde os profissionais que estão relacionados àquele paciente, que a gente já Sentam fez essa na mesa. seleção, sentam e nós vamos discutir todo o caminho desse paciente. Cara, De que legal. curto, médio a longo prazo. Dentro as condições financeiras que ele tem, tudo bonitinho, né? Então, e ali é interessante, sabe por quê? Desculpa a expressão, mas fecha o pau. Porque cada um tem uma escola diferente, Aham. um pensamento diferente. E E ia falar ali, como é debater, né, com tantos profissionais. Isso. né? E cada um deles foi formado para entregar o seu melhor naquela área, né? então, daí tu vê que sempre a intenção foi muito boa. Só que faltava era isso, né? Daí eu fico ali fazendo, né, intermediando isso tudo. liderando. E aí nós chegamos a uma conclusão. Então vamos começar por aqui. Claro que tem ajuste de rota, tem várias situações que acontecem Claro. ali. A gente está falando de um terreno biológico, a gente está sondando ainda. E aí que Uhum. tá. Qual é o estudo desse terreno biológico? Tu vai construir algo
certo? Tu vai lá e verifica o solo, faz toda a preparação. E o corpo faz ali uma reeducação alimentar e uma atividade física e resolve. Como isso? Sim. Da onde isso? Isso mudou. Se a gente tem tanta tecnologia, tanta informação, eu uso muito a IA na minha clínica, e em várias situações. Por quê? Porque eu penso diferente, entende? Eu não vim naquele formato de fisioterapia tradicional, daquele formato de alimentação. Eu estava buscando o diferente para resolver a minha vida. Então, nós vamos tornar essa clínica em todos os setores, não só no programa de gestão de hábitos. Então, essa cliente que teve esse resultado é uma das nossas clientes, e eu falo por quê? Não é assim para eu ter paciente, cliente que fez muitas coisas fora do Brasil, ou, né, nem todo mundo tem esse recurso, ou vai tão atrás, porque a maioria desiste. E Sim. ela não, ela era encarnadinha, e Jô, e isso e aquilo. Aí ela chegou para mim e disse assim, me diz o que é que tu tens diferente do que eu já fiz. Daí eu olhei para ela e falei, nossa, teu caso tem tudo para dar errado, né? Você já fez tudo? Mas eu vou dizer para ela, tem uma coisa que não foi feita. Esses profissionais todos que te trataram não se conversavam. Não se conversaram. E aí vai estar a diferença. Inclusive o meu. O meu já fazia parte do tratamento dela há 3 anos. E aí ela ganhou alta do meu próprio profissional em 3 semanas na minha clínica. Porque a dor dela não tem mais. E várias situações, alguns dos problemas dela não tinham nem diagnóstico. Então, assim, a solução está muito relacionada a isso. A equipe ter esse alinhamento tem que ser um tratamento unificado, sabe? E aí as pessoas pensam assim, Jô, mas é tudo muito caro, né? É tudo muito... Será que eu vou ter condições? Então, o que eu fiz? Lá do material de construção, não se parcela em 36, 48, financiamentos pelo banco. Quando eu vim para... Uma fachada também tem que financiar. Isso. Quando eu vim para a área da saúde, sabe como é que funcionava? À vista, Pix, ou no cartão em 2 vezes tem juros. Assim. Tá, mas essa aqui é a tua casa e é a única que tu vai viver. Por que aquela casa de cimento tu parcela e essa aqui tu não tem direito de reformar e arrumar e tu não estava preparado? Boa. Eu dizia, gente, não é possível isso. Eu faço em 10, em 12, em 18, em 36 vezes com bancos, que tem ali, inclusive para a saúde tem descontos, não é tanto juros, é bem interessante as linhas, assim como usam também para cirurgias plásticas e tal, sabe? Então, assim, faço boleto, coisa que muitos já não fazem, porque eu tenho um programa na rádio, né, há 4 anos. E lá tem pessoas costureiras, donas de casa, que ouvem e às vezes não tem todas as condições. E é o tratamento da vida dela, entende? Ela não iria pagar aquilo novamente. Então precisa dar certo, olha a nossa responsabilidade. Eu sempre falo, não Mas importa. tu vende porque tu acredita naquilo que tu vende. Muito, mas vocês podem ficar comigo 5 horas. Eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. E A gente percebe só não falar. Até porque a gente, como vendedor, é um bom vendedor, né? Sim. Mas tu tem toda uma experiência que tu viu resultados com essa experiência, né? Isso. Então tu acaba tendo uma autoconfiança, tu sabe o que tá fazendo e tu pode parcelar, igual eu vendo uma fachada, cara. Pode colocar, cara, tu vai ter resultado, vai entrar cliente na tua loja. É isso aí. Porque a gente não tá vendendo algo que não existe, a gente já E tu vai percebeu isso. comunicar, vai vir cliente, vai pagar a fachada. Isso. No meu caso, o meu tratamento, ele é autossustentável também. A pessoa economiza tanto em mercado e padaria, eu nem cheguei a fast food, só em mercado e padaria, tanto que elas pagam as parcelas com isso. Cara, isso é legal, remédio. Sim, Nem chegamos ali, né? É absurdo, gente. Eu tenho cliente assim, ó, que tem economia de 600 a 800 reais, vida simples, sem delivery. Sei lá, aquele gelzinho que tu tem que comprar ali, é 200 pila, tu passa Uhum. ali, Isso. imagina, todo mês. A minha Aí tu vai filha- fazendo a continha. A minha Não, filha imagina, teve um cara. problema no bumbum de uma alergia, um problema de pele, tá? Na escola, acho que usava muito cloro no bacio ali e tal, ela sentava e O Arthur tal. também teve uma Isso. pele grossa Eu assim, né? gastei 980 reais. Uhum. 980 de um creme, não sei o quê, não sei o quê. Isso que teve um ali que eu disse, não, esse aqui eu tenho. Uma brincadeirinha de pele. Então, tu tem noção de pessoas que não têm condições financeiras. Como é que se viram com isso? Vivem com aquilo, né? Então, por isso que as farmácias estão dessa forma, É. né? Aí agora a gente entendeu porque tem 5 farmácias no mesmo lugar. Né? Exatamente. Então, assim, ó, na minha opinião, é a vida moderna, em função, principalmente aí, vamos falar de acidulantes, dos conservantes. Isso só ajuda o mercado. Você não compra pão para durar 6 meses na tua casa. Entende? O leite. Vocês são dessa época? Será que o leite era do pacotinho? Do pacote. E vinha pacotinho. atrás da Brasília, assim, que Eu iam sou de vendendo na 87. rua? Né? Sabe que outro Tu é de dia... quando? 87. Então já tinha no Você mercado. sabe- Eu sou de quando ia na rua, ainda em casa. Não, levar. Não, mas Tem na no minha mercado. época passava porque eu morei em Pomerode. Ah, entendi. Pomerode ainda deve ter pacotinho. Entendi. Sabe qual foi a ideia que eu tive outro dia? A gente tava falando ideia de negócio, né? Porque ano, dura. tinha época que o leiteiro ia trocar as garrafas de vidro na Claro, frente da aquela casa. de lata, pô. Sim, É, Eu sim, vivi isso sim, em Pomerode. sim. Aí eu falei assim, porra, cara, porque a minha mulher falou assim, pô, queria ter umas vaguinhas, vamos mudar para o Paraná, comprar umas vaguinhas leiteiras, né? E porque os nossos parentes lá no Paraná, eles vivem, lá onde Sim. mora a vozinha dela, né? Eles vivem de tirar leite, de gado e tal.
Aí eu falei, pô, a gente podia ter umas vaquinhas leiteiras lá no cemitério, lá tem um pasto lá, né? Eu falei, nós podíamos ter umas vaquinhas leiteiras aqui e nós montar uma empresa que entregasse leite. Sim, Leite. sim. Cara, eu tenho certeza. Não, Orgânico, absoluta. Absoluta. Principalmente agora, Que né? o pessoal ia pagar muito caro pra ter um leite saudável. É porque o leite Tô errado ou não tô? Não, é certeza. porque Se o leite algum não é mais empreendedor leite. tiver me ouvindo, Não é mais tem ali- leite. porque a ideia Uma tinta vale, branca. a ideia vale 10 centavos a bacia, né? Então vamos botar em prática, né? Essa é a verdade. Se alguém tiver Vamos essa ideia, empreender ó, aqui. pega umas vaquinhas, arruma um terreninho perto de Blumenau e vende leite in natura. Pronta entrega diário. Faz um clube de assinatura. Só pro... Ó, paga X reais por mês e recebe X vezes por semana o leite limpinho, o leite direto da vaca em Tu sabe casa. que esse clube de Isso vai assinatura dar já dinheiro? tem de vegetais, Sim, já mas tem. faz de leite que vai dar dinheiro, tá? Fica o registro aí pra todo mundo. Só que daí o que acontece? As pessoas estão comprando os vegetais orgânicos. Eu acho muito legal, entende? Só que você entende que ela está comprando as outras coisas tudo pronta, aquela massa de tomate que está tudo pronto lá, não sabe nem o que tem. Fica adiante, Então, né? é isso que eu quero dizer, sabe? Às vezes as pessoas estão gastando aqui, investindo muito aqui e perdendo todo o jogo aqui. Então, Não, precisa de não dá alguém... incompleto, né? E as pessoas perguntam assim pra mim, Joana, ai, a Joana deve ser muito chata, eu vou nos eventos, ih, lá veio a Joana, fiscal, né? O cara vai almoçar contigo, ele já fica cabreiro, né? E não é, porque eu sempre falo, eu poderia ser essa pessoa que virou 100%, poderia, mas não é nem o que eu quero ensinar, porque isso é muito hard, vamos dizer que seja, né? Então eu mostro muito assim, não, gente, eu aprendi a fazer gestão da minha saúde, não é nem do peso, é da minha saúde. Então, o que é gestão? Eu tomo espumante, eu como alimentos que são o quê? Que é a exceção. Às vezes, quanto, o volume. Tipo que nem hoje, quantas assim, eu vezes- comendo amendoinzinho, né? Não me faz, ó, por exemplo, assim, ó. O problema na amendoim é caloria, cara. Ó, posso dar mais uma dica para as pessoas que vão nos assistir? Ah. Já que tem muitos empreendedores, empresários, enfim. Posso combinar contigo dessa dica ficar depois dos patrocinadores? Ah, ser? pode. Eu vou te vamos pedir lá. uma Não lista perde de aí, não dicas. perde aí. Tá Isso. bom, vou dar. Então a gente faz a finaleira com as Tá, mas dicas. deixa eu falar qual é, para o pessoal voltar, né? Ah, não claro. sair. Como fazer para acordar de manhã com energia. Não fiz o tratamento, não fiz nada disso tudo, mas eu já quero melhorar. Tá? A gente falou da respiração, foco. Fazer um teste. Energia de manhã. Já tô ansioso Fazer um pra teste. essa Beleza. dica. Galera, Arte Pro Comunicação Visual, você já sabe, não custa lembrar. Eles trabalham com tudo que você precisar, principalmente para PDVs, né? A parte de expositores estão investindo muito forte, né, Felipe? Muitas Bastante, máquinas cara. adquiridas aí para transformar esse mercado do varejo, né? Então E você acelerar, né, João? acelerar. Tipo, Você entregar que, rápido. você que é a indústria, quer ter parceria com o seu varejista, você pode contar com os expositores, wobblers e tudo aquilo que precisa para comunicar no ambiente do varejo. Você que é varejo, quer melhorar sua vitrine, melhorar sua exposição, pode contar com a Arte Pro. E claro, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que precisar para comunicar o seu negócio aqui na BR-470 em Blumenau, é só visitar aqui e também conhecer o Empreender Cast se quiser conhecer a sede da Arte Pro. Maravilha, João. Sicredi. A Sicredi é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela tá em todo o território nacional, João. Mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Então abra a sua conta do Sicredi. Não é só dinheiro. Tem com o que contar, né? Não é? Isso aí. É isso Muito aí? bom. Boa. Fernando Construções. São mais de 330 projetos entregues de casas de alto padrão em condomínios fechados, loteamentos consolidados aqui em Blumenau. A Fernando Construções é uma assessoria especializada. A melhor forma de você ter o seu imóvel, adquirir o seu imóvel, é construindo ele. A forma mais barata de fazer. E claro, a construção não precisa ser dor de cabeça, porque do terreno a chave na mão, a Fernando Construções é a melhor solução. Entre em contato com o time do Fernando, nosso grande parceiro, membro do Clube de Negócios, patrocinador dos nossos eventos. Obrigado, Fernando Construções, por acreditar também no Empreender Cast. Boa, João. Ponsone, espaços que conectam. Ponsone, 34 anos no mercado. Você tem loja em Blumenau e Rio do Sul. Você que está melhorando seu espaço ou vai abrir a sua loja, vai abrir seu escritório, vai lá na Ponsone, que a Ponsone é especialista. Eles sempre estão antenados aí em produtos de alta qualidade no segmento de escritório. Então você pode fazer a visita lá, estão com o showroom novo. Com certeza você vai ser bem atendido. Eu gosto muito do pessoal da Ponsone, que eles atendem bem, eles sabem que estão vendendo. Diferencial, Isso é né? Diferencial. É isso aí. É isso aí. Empresário, tá travado aí, cara, tá meio perdido, sem saber o que fazer, ou tá indo tão bem que não dá tempo para pensar no negócio e precisa, né, recalcular a rota, às vezes, né, botou muito dinheiro na conta e já não sabe mais o que fazer agora, para talvez melhorar um pouquinho a tua qualidade de vida. A gente recomenda o que é Escala Imersão de Negócios. São 2 dias que a gente fica imerso falando sobre os 7 pilares do empreendedorismo, 7 pilares que vão te ajudar a gerar intencionalidade para você encontrar
os melhores resultados. Tanto para você que está consolidado buscando relacionamento, pessoas novas, novos ambientes, quanto para você que está precisando buscar conhecimento, com certeza a Scala vai contribuir. Entre em contato com o nosso time para saber do ano calendário e fazer parte também do nosso ecossistema. Boa, João. Além dos patrocinadores, o apoio. Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan Connect, assessoria imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina, e restaurante Dona Ana do Bar para o Mundo, melhor ambiente para network empresarial na hora do almoço. Esses são os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendedor.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu, sou o Felipe Rangel. E a gente está com a Joana Tomil, ela que é membro do nosso clube de negócios, proprietária da Centro Físio Valora, que a gente teve uma aula aqui de saúde. Uma aula de saúde. Que bom ter ela também no nosso clube, né? Membro do nosso clube de negócios. Claro. E antes da dica ainda, Felipe, manda a braba pra gente ver o feedback dela. O que tu acha desse projeto que a gente faz aqui, o Empreenda? Conecta empresários, senta nessa mesa, conta história, podcast. Na tua visão, traz o teu feedback pra gente. Eu acho bem interessante. Gosto dos temas, das falas que vocês trazem, da naturalidade, né? Do fazer acontecer. Estou aqui, não combinamos nada sobre o que falar, as coisas vão acontecer, isso é muito bom. E a gente vê conforme o assunto vai indo, né? E também dos eventos que vocês fazem e que já foi realizado, inclusive, são muito bons. Esses dias a gente teve um encontro bem simples e que você estava falando, tá? E que você estava falando sobre cultura. E eu saí de lá borbulhando a minha mente, por quê? Em função de eu ter que dividir fazer duas redes sociais, uma mais clínica e outra mais emagrecimento, estética, enfim, isso foi uma exigência por causa dos conselhos, né? Tem regras, enfim, diferentes. E por eu ter um tratamento unificado num setor e o outro ter a parte de planos de saúde, teve uma divisão de cultura na minha empresa. E isso estava bloqueando eu conseguir ter resultados melhores e conseguir comunicar melhor. E toda essa mudança que eu estou falando aqui para você, de se tornar a única clínica que vai ter o tratamento unificado, da Centro Físio Valora, porque era Centro Valora e Centro Físio, toda essa unificação veio com a tua fala. Então, caramba, cara. Foi uma sementinha, pensei agora. Tu é o culpado, cara. Que legal. Tá me dando muito trabalho, só pra te saber, tá? Muito. E aí já veio uma pessoa que estava lá, que tem um aplicativo, não sei o quê, de cultura, e me visitou. E, então, assim, quem vai ganhar com isso? Os meus profissionais vão ganhar muito, os clientes, os pacientes, demais. Né? E também eu acho que Blumenau e a região em relação a toda essa saúde, que o que eu vou trazer é muito diferenciado. Entender que eu já tinha algo incrível, mas que 500 pessoas, eu tinha 500 atendimentos por mês no que é o melhor. E os outros 5.000, não, porque não estavam comunicados. Então, eu tenho em torno de 5.500 atendimentos por mês. Então, a gente tem muito atendimento. E até quando eu falei sobre as pessoas acham que é caro, que não vão conseguir, eu trouxe esse parcelamento e tal. Como a gente tem uma clínica que trabalha com plano de saúde, nós vamos trabalhar de forma híbrida. E também é um modelo novo, tá? Onde os clientes vão fazer o melhor tratamento intensivo, de qualidade, vão entregar aquilo que precisa, porque o plano não vai me amarrar, porque o plano ele amarra, ele diz, eu só posso tratar o teu joelho, mas você tem uma rotação de quadril, você tem isso, não é aquilo ali, não, mas está escrito na guia, joelho, e eu não posso fazer outra coisa. Engessado, né? Então o sistema não me permite entregar o nosso melhor. E aí, quando o paciente ele vai entrar, vai ser diagnosticado, a gente vai criar um planejamento de curto, médio e longo prazo, faz de forma intensiva aquilo que o bolso da pessoa alcançar, enfim, parcelado e tal. Muda o jogo. E depois a manutenção pelo plano híbrido. Isso que é legal. Porque tu imagina uma pessoa que tem um Parkinson, ela vai ter que fazer a vida inteira. Ela não vai conseguir bancar particular a vida inteira. E eu tenho isso para dar. Só que o detalhe é que meus profissionais que estão ali no plano de saúde atendendo, tem 2, 3, 4 pós-graduações, são os melhores, são os que estão no tratamento intensivo. Então, a conversa de manutenção é a mesma do tratamento intensivo, entende? Então, é algo bem disruptivo, assim, meu pai chegou para mim e falou assim, eu tive uma reunião semana passada entregando tudo para meus pais, né, mudança de logo, isso, 50 anos da clínica, e agora vai ser assim e tal. Aí meu pai chegou e disse assim, tu tens noção do que tu estás fazendo? Não existe isso. Dá trabalho. Não vai dar problema. Os teus profissionais não pensam assim, né? Aqui ok, mas lá não é assim. Então, não é você querer, Joana. Eu disse, não, eu já trouxe reforços, aí já apresentei as pessoas, né? Que a gente já estava preparada, né, em relação a isso. E ele disse, tu acha que a economia é o melhor momento? Eu tenho muitos amigos, tem empresa, enfim, a gente sabe que a economia está um pouco complicada, você vai investir muito, tem, né? Eu disse, olha... O empreendedor se joga e constrói o avião na queda. Eu não estou preocupado com o que está lá fora, né? Tem pessoas com dores e tem pessoas que podem investir. Eu vou atrás delas. Eu vou atrás delas. É isso.
Eu sei que vai dar Ô, trabalho. Ju, Onde é que tu pega Mas tudo de tanta novo. energia? Tu disse que tem um segredinho de Ai, é manhã. claro, Calma, usa. peraí. Jô, antes da dica, e aí eu vou te pedir mais até, fazer mais uma pergunta, eu quero te parabenizar e te agradecer, tá? É realmente uma alegria tremenda a gente estar fazendo esse registro, até demorou pra gente estar conversando, mas deu certo, foi bom que tu veio. Acho que foi no momento certo também, né? E dizer assim que é um orgulho muito tremendo a gente estar contando essa história aqui e ter acesso a essa qualidade de conteúdo profissional que tu trazes, né? Mas a pergunta para a gente ir para a finaleira e finalizar é justamente, tu ia falar de uma dica, né? Sim. Eu queria que tu falasse dessa dica, naturalmente, que o dia está esperando, de ver qual é a energia, como ter energia de manhã, né? E também talvez uma lista, né, de pontos de atenção e de dicas que a pessoa pode observar se talvez ela já está precisando de um tratamento ou se daqui a pouco existem Boa. poucos ajustes que ela possa fazer para melhorar um pouco a qualidade de vida Certo. dela. Claro, né? A maior dica é buscar a saúde através de um Sim. tratamento adequado, né? Isso. Eu tenho várias ferramentas e técnicas na clínica, né? Eu tenho rotineiros matutinos para a pessoa ter isso, depende do que ela precisa. Ajudo em relação aos hábitos, eu facilito tudo. Eu digo que eu sou especialista em tornar o difícil fácil. E o bom aqui é o seguinte, eu tô achando muito legal a nossa conversa aqui. E eu acredito que as pessoas que vão nos assistir também. Mas não vai adiantar nada se vocês não fizerem nada. Então, pelo menos duas coisas têm que sair daqui combinando com vocês, assim como você decidiu que ia rezar de joelhos, que vocês vão sair fazendo a partir de hoje. Então, eu sempre digo que eu estou aqui para trazer luz à sombra, desenvolver pessoas. Eu hoje estou na área da saúde porque poucos estão ali. Poucos estão na área da saúde física, trabalhando e incentivando. Muito está na parte de inteligência emocional, que é uma área que eu amo, sou apaixonada. Todos os dias eu digo, ainda não, tem muitas pessoas na área da saúde precisando de mim, né? Então, porque eu gosto muito de palestrar, de falar. Quando me coloco nas empresas, em treinamentos com 300, 500 pessoas, eu sou apaixonada por isso. Só que a minha palavra que eu preciso levar é o corpo físico, porque poucos falam sobre isso, eles estão muito mecânico. E quando eu saí de uma empresa que tinha 60 anos, única herdeira, fui para algo que eu nem conhecia, eu não vim para pouca coisa, eu vim para fazer a diferença. Sim. Em termos de resultado, de qualidade, de mudar a família das pessoas. Né? Então, gente, até para conectar bem a dica que eu vou trazer agora, você vê que faz a diferença, e ela é uma das dicas dos meus pacientes, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui. Eu tive, semana passada, uma pessoa na minha sala que falou em 5 semanas, ou seja, um mêsinho e pouco, ela emagreceu 6 quilos, ela tem 60 e poucos anos, quase 70. E ela falou, sentou na cadeira na frente da minha mesa e começou a chorar. Chorar de felicidade. E eu só fiz uma pergunta, me conta, o que está mudando? Como é que está a tua vida? E ela chorou e depois que ela parou de chorar, ela falou assim, muito obrigada. Eu estou conseguindo ir ao mercado. Mercado, coisa simples, né? Que muitos reclamam de ir, né? Sim, ela disse, há 3 anos eu sinto muita dor e eu não consigo ir ao mercado. E quem tá indo é o meu marido. Há 3 anos eu cozinho arroz branco, eu quero amarelo. Eu quero goiaba verdolenga, ele traz madura. Eu tô 3 anos comendo comida que eu não gosto e cozinhando coisas que eu não quero, porque ele não compra e talvez ela não comunica bem também. Aí tem várias coisas aí, né? Vários fatores. Então eu tô falando só de um detalhe. Em 6 semanas eu emagreci 6, 7 quilos dela, mas não é sobre os quilos, gente, não é. Eu desinflamei, desintoxiquei, eu tirei a dor do corpo dela. E ela tá indo ao mercado. Então, tu entende o que mudou na vida dessa senhora? O que mudou na vida dela, é sobre isso. O quanto é limitado. Se ela não vai ao mercado, com certeza ela não vai mais no baile, o marido dela ia sozinho e dançava com outras pessoas. E ela ficava em casa, como é que ela se sentia? Entende? Ou ela ia, ficava na mesa e vendo ele dançar. Como é que No se geral, sente? uma rotina Dói, né? normal ela já não Exato. fazia, imagina o resto. Então, são esses casos que eu vejo lá na clínica, sabe? Entre outras coisas todas. Essa é uma bem simples. Então, sobre energia de manhã. E agora é sobre quem tá muito saudável, acho que tá bombando aí, usa ela também, porque você tá muito aquém do que você deveria estar. A gente não tem noção da nossa capacidade. É verdade. Só as adversidades, e eu já fiz vários treinamentos de adversidades, eu sei que vocês já também, né? Mostram quais são os recursos que a gente tem. Joga a gente no mato lá. Quanto potencial. Né? Joga a gente lá no mato que a gente vai ver. É. Então, o que acontece? Ó, 3 coisas, gente. Se vocês querem ter energia de manhã, ouçam isso aqui. Primeiro, o horário de dormir. Tá? Gente, sono, dormir é o que faz a gente estar vivo. Foi algo natural que veio, todo mundo tem que fazer, não, porque se você não escova o dente, você vai ficar sem dente, ok. Agora você precisa dormir, então dá pra ver que é obrigatório isso, tá? Então assim, Jô, mas é poucos o motivo de dormir tarde é trabalho. A grande maioria fica em Instagram, fica em rede social, fica vendo séries uma atrás da outra, chega em casa e faz um monte de coisa que poderia acordar mais cedo e fazer de manhã de repente. Então assim, uma técnica que eu dou muito é coloca o horário para despertar, para dormir. E já faz o cálculo. Amanhã eu tenho um compromisso às 6 da manhã. Quantas horas? No mínimo 7 horas.
E lembrando, 1 hora antes da meia-noite equivale a 2 de higienização de sono. Tá? Então, se, por exemplo, assim, eu não posso dormir 7, eu quero dormir 8 horas, seria ideal, né? Eu consigo 7. Se você for dormir às 11, beleza, porque das 11 à meia-noite equivale quase a 2 horas. Então, já ganho o jogo ali. Eu quero trabalhar muito, eu quero viver. Eu sou a pessoa que eu não gosto de dormir. Vocês querem perguntar? Não, eu tô falando de sono e é minha maior dificuldade. Por isso que eu tive que colocar um despertador e faço isso e preciso melhorar muito, deixa claro aqui. Despertador para dormir. Exato. Calcula, porque você sabe a hora que você vai trabalhar, a hora que você vai acordar amanhã. Você põe um despertador para isso. Calcula 5 horas. Opa, não, então hoje eu preciso dormir às 10. Hoje eu preciso dormir às 9. Hoje eu preciso dormir às 11. E despertou, seja adulto. Vai lá e dorme. Deita na cama. Ah, mas eu fico enrolando. Sim, no início vai ficar rolando, daqui a pouco vai pegar o hábito. Então, calcula, gente, no mínimo 7 horas de sono. Isso é vida. E eu entrei muito naquele grupo de acordar às 5 da manhã, de ter mais performance, dormir 3, 4 horas que não precisa disso. E eu tô levando muito tempo para sair dessa, tá? Porque é muito difícil você voltar a... Eu cheguei numa situação de que dormir era culpa. Eu tinha que estar produzindo. Entende? Estar sem fazer nada Não, mas é culpa. tem que dormir. Tem que dormir. Entende? 7 horas é o mínimo do mínimo. Então, coloque um despertador. Então, são 3 coisas que fazem você acordar com energia no outro dia. Dormir cedo, jantar cedo e a escolha alimentar. São essas, tem mais. Eu tô falando de 3 que mudam o jogo completamente. Se você fizer 2 das 3, você vai ganhar um jogo no outro dia, tá? Então, assim, ó. O jantar à noite, no máximo 7h30, 8 horas. Entende? Aí a pessoa, mas no meu trabalho, eu sou cabeleireira, só chega às 9. 15 minutos de pausa, vai lá, come a marmitinha, tudo tem jeito, tá? Tudo tem jeito. Sim. Não tem falei. desculpa, né? Não, tem que ter um pouquinho de esforço. Então, assim, ó, janta antes das 7h30, 8 horas, no máximo 8h30, mas 8 horas é o limite. Porque senão o teu corpo vai fazer digestão a noite inteira. Ele tinha que estar recarregando as energias, as baterias. Ele Na tem que verdade, fazer, ele tá trabalhando, né? ele tem que fazer à noite tudo que tu não deixa ele fazer durante o dia. Digestão foi feita para fazer na vertical, não na horizontal. O intestino não vai funcionar direito. Tu acorda de manhã totalmente cansado, vai comer açúcar, carboidrato, entende? Então não é só a hora de dormir. Então, se a filhota não deixa dormir bem, o que você vai fazer? Coloca 1 hora a mais ali, porque tu vai ser acordado. Janta mais cedo e escolhe alimentos bons. Não come porcaria à noite. Não come açúcar e massas à noite. Não é a hora para se comer isso. Pega as proteínas, ovos, omeletes, sopas, cremes, né? Eu não vou entrar nos alimentos aqui, mas façam boas escolhas à noite, certo? Dormir cedo, jantar cedo e comer bem. Não vou conseguir comer bem. Vou, enfim, mais cedo e dorme cedo. Não vou dormir cedo porque eu tenho um evento. Come cedo e escolhe melhor as tuas alimentações. Quanto tu fizer desses 3 itens, 2, de manhã tu é outra pessoa. Se fizer os 3, incrível. Mas tu botou 2 taças de vinho ali, já perdeu os 3. Perdeu os 3, né? Eu tenho um Amanhã combinado. nós vamos perder os 3. Eu tenho um combinado. Não, tudo bem. Amanhã pode. Aí o que eu vou fazer? Vou cuidar de outras coisas ali que vai me dar um ajustezinho, tá? Uhum. Então, assim, eu acho que é legal as pessoas saberem, porque estão dormindo à tarde e acham que tá tudo bem. Janta à tarde e não sabe. É porque antes o meu emprego, tá, mas e agora? Agora é porque eu não consigo mais. Não, traz e ensina os filhos. O que eu mais trabalho, meu programa é de hábitos, e a família toda que muda, tá? Porque senão o marido e a esposa ficam um na AM e outro na FM, tá? É incrível. Ela vai até a hora que a gente consegue trabalhar todo mundo. Que daí um come às 7 horas, o outro chega às 10 horas, do lado, com um prato. Daí não dá, né? Eu vou falar, eu mudei a alimentação por causa da Suelen. A Suelen é muito focada. Lá em casa já é o contrário, é eu que... Mas alguém tem que puxar. E assim, ó... E aí, naturalmente, o filho também vai na linha, né? E assim, ó, quer ver? Coca é para adulto, filho. Quem não fala isso, né? Eu falo, coca é para adulto. Coca é para adulto. Ele vai tomar. Filho, você tem que comer vegetais. Palavras motivam, mas é o exemplo que arrasta. Claro. Entende? E aí, pelos filhos a gente faz. Então, se não é por você, que seja pro teu filho. Uhum. Entende? Porque eu fui do mundo... Gente, eu tive 118 quilos. Então, eu fui do mundo do refrigerante, de tudo isso. E hoje, não faz sentido nenhum. Gente, é mágico. Porque eu não sofro em nada. A mente muda. Sabe isso que é legal? Eu não sofro. E as pessoas que são mais gordinhas, olha, a pessoa que talvez é um pouco fit ou mais magra, tá? Meu, como sofre. Ai, como é triste. Gente, a disciplina liberta. Estar com um corpo saudável e ter energia é incrível. Pode olha bem para uma pessoa que está saudável, porque magro não quer dizer que é saudável, né? Mas uma pessoa que está saudável, vê se ela está com cara de sofrimento. Vê se ela sofre. Claro, o processo, óbvio, porque uma casa em construção dá trabalho. Isso para todo mundo, né? Mas depois de pronto... Mas pode, gente, pega ajuda.
Eu tenho cliente tentando há 10 anos emagrecer sozinho. Eu tenho cliente 5 anos, sabe, fazendo de tudo e sozinho. Pede ajuda. Para que levar tanto tempo? Sim. Às vezes tu perde a tua vida nessa tentativa. Né? Então, assim, no meu tratamento, as pessoas não passam fome, não tem contagem calórica, não tem cardápio, porque não é de emagrecimento, é de hábitos, é saúde, é diferente. Então, saúde traz emagrecimento, saúde traz energia, saúde traz longevidade. E a gente tem um problema muito grande. Eu estava lá em São José dos Campos, na universidade que traz tecnologias para a área da saúde. E lá, eu estou trazendo muitas coisas que não tem na região. E vai vir muita coisa, tá? Legal. Fiquem ligados que eu vou trazer muitas coisas. Falei que eu ia incomodar o meu pai, né? Faz parte. Sabe como é que é, né? E lá eles falam muito, os gráficos eles mostram o quanto a longevidade subiu e o quanto a saúde caiu. Um não está linkado com o outro. Entende? A longevidade, a tecnologia está levando a gente, só que a saúde está caindo. Então essas pessoas estão vivas numa cama dependente. Entende? Essas E aí pessoas também não tão... adianta, né? Não. E aí que está o problema. A saúde precisa subir. E ter doença não ter doença não quer dizer que você é saudável, né? Sim. E assim, a vida a vida é nada sem saúde. A vida é nada sem saúde. Se você não tiver saúde... eu já estou com tantos problemas. Dinheiro resolve? Resolve. Ótimo. Porque a partir da hora que dinheiro não resolver, aí a gente está falando de Acho que saúde. todo mundo tem uma experiência com uma saúde ruim, né? De família. A gente está vivendo recentemente também problema aí com meu sogro por causa de saúde e tal. Então acho que todo mundo que está assistindo tem uma referência de que saúde atrapalha, saúde é ruim, né? Então cuida do corpo agora. E tu falou uma coisa que eu quero reforçar para quem está assistindo também. Busque mentores, cara. Eu sempre falei isso, cara. É o caminho Busque inteligente. mentores. Modelar. É o caminho, modelo, é o caminho inteligente, É o caminho né? inteligente, sem atalhos. É o caminho... Exatamente. É o que mais funciona. Vai na referência. Ô, Jô. Vai naquele que aplica. E as pessoas que precisam, né, do tratamento, você me pediu ali, pessoas que acordam cansadas, pessoas que vivem doentes, uma gripe do outro lado da rua, a pessoa pega. Infecção urinária recorrente, não sou mais como eu era. Não é idade. Gente, para de usar essa desculpa, não é idade. Pode ver, tem pessoas de 70 melhor que as pessoas de 40. Não é idade, é suas escolhas. Não é difícil, não custa caro, não sofre. Isso tudo são desculpas que a gente usa para não começar. Entende? Tem um caminho diferente. E acreditem que ele é verdadeiro. Só que pode se tornar muito mais fácil. Eu perdi meu pai com 4 anos. Eu tinha 4 anos. Ele era magro, ele teve um problema cardíaco. Quando eu me vi com 2 filhos e 118 quilos, eu entendi que ia ser uma escolha minha, meus filhos terem mãe ou não. Boa. Porque estava escrito ali. Então, quantos pais estão com 120, 140 quilos e fizeram filhos? Fizeram filhos para quê? Para os outros cuidarem? Porque alguém vai cuidar dos teus filhos? Porque desse jeito vai até É onde? aquela história, né? Eu morreria pelos meus filhos, né? Mas viveria? Cuidaria da saúde? Exato. E não é difícil. Senhoras e senhores, Joana Tomil, a gente poderia ficar horas aqui te ouvindo, porque Acabou? realmente é muito conteúdo. Quero te parabenizar pela tua Eu que história. agradeço. Fiquei muito feliz de tu vir aqui. Obrigado. Obrigada. E vamos, com certeza a gente vai conversar mais vezes. Do que eu falei, o que tu vai colocar em prática amanhã, me conta. Hoje à noite, A por respiração. exemplo. Que mais? Isso tá muito fácil, mas Não, a respiração já é bastante coisa, né? Não, mas vou procurar me alimentar mais cedo. Não, sabe que alimentar cedo e dormir calculando as 7 horas... Não é um grande problema. Eu já tinha mentalmente, né? O meu problema é ter que acordar de madrugada. Mas isso a gente resolve com o tempo. A gente ajusta. Isso mesmo. Jô, parabéns pela bom, trajetória. Obrigado, né? Obrigada. Que a Centro Físio Valora agora seja um sucesso e conta com Uma a gente referência. também. Tenho Obrigadão. certeza que vão ouvir falar muito do que eu tô trazendo pra cá. Tamo Assim junto. eu quero quiser. e desejo. Obrigada. Valeu. Gente. Valeu. Tá com a gente até agora, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Pô, várias dicas práticas aqui pra melhorar a saúde amanhã já. Então, vamos evoluir, né, Filipão? Vamos lá, Assim vamos tem pra que cima. ser, né? Eu também Assim já tem dei que uma ser. emagrecida, tem que emagrecer mais, mas Isso. estamos na Eu rotina. tô pegando no pé aqui. Estamos na rotina, mas eu emagreci. Emagreceu. bastante. E se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha no empreendedor.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. E esse foi mais um abraço, PDC Cash galera. para vocês. Valeu. Valeu.